Bom dia a todos, vamos ao terceiro dia da felicidade. Quem esteve aqui nos outros 2 dias lembra-se que no primeiro dia o nosso interesse foi focar-nos no próprio conceito, com 2 perspectivas, mas foi esse o desenho para o conjunto. O que nós procuramos fazer foi, com subtemas, trazer 6 pessoas e tratar 6 ou mais vertentes possíveis do edifício que é a felicidade. E, sobretudo, convidar as pessoas a intervir e a pensar. Têm intervido muito bem. Tem sido muito interessante, acho eu, o que tenho ouvido da parte da audiência. Hoje espero naturalmente o mesmo. Hoje o título que vem é Filosofias de Vida e Felicidade. E a ideia é mais ou menos esta. Nós vivemos uma civilização dita ocidental. Nós aqui no Ocidente temos um pouco a ideia de que esta é uma espécie de civilização universal. Parece que nasceu aqui o mundo, não nasceu, como sabem. A filosofia ocidental em que vivemos, e em particular a que queremos aqui, ligada à felicidade, o meu ponto de vista, o que me interessa aqui lembrar é que é sobretudo uma ideia de sucesso. Nós pensamos na felicidade aqui na nossa comunidade como sendo a pessoa feliz. É a pessoa que é jovem, rica, saudável, tem dinheiro, tem segurança, tem reconhecimento social. Mas a história é longa, quer dizer, isto vem de um processo muito longo. Isto encontra-se muito bem em Roma, ainda durante a República, em que eram muito celebrados os cidadãos, portanto, não os escravos, não a maior parte da população, mas os cidadãos que se distinguiam pela aquisição de fortuna, posição social e, sobretudo, pelos feitos militares. Depois apagou-se bastante durante todo um período enorme em que a Igreja abateu muito este tipo de valores, mas depois nós voltamos sempre às luzes e à Revolução Francesa. Esta libertação, que coincidiu com a Revolução Industrial em grande parte, deu-nos a oportunidade outra vez de cultivar esta coisa do individual, da afirmação individual. Os Estados Unidos deram-lhe um cunho ainda mais forte com o self-made man. É claro que este mundo nasceu, esta civilização vem de raízes muito longas, nasceu no Médio Oriente, onde estamos, mais ou menos, mas na mesma altura, e pelas mesmas razões climáticas, foi o fim do degelo, nasceram no mundo outras civilizações. Esta acabou pela evolução tecnológica, por suplantar um pouco e dar-nos um pouco a imagem de que é universal, mas não é assim. Houve grandes civilizações ao mesmo tempo e com grandes valores e que são claramente diferentes do nosso padrão de pensamento. E é exatamente 2 visões deste género que eu queria aqui apresentar. Uma é a perspectiva corrente, nossa, e outra é a perspectiva, neste caso oriental, de uma doutrina que penetra hoje todas as comunidades culturais do mundo inteiro e, portanto, que devemos conhecer também. Reparem nisto, quer dizer, a pessoa feliz que nós somos capazes de idealizar hoje está aqui dentro da sala, porque são aqui muitas pessoas. Há aqui pessoas bonitas, não é? Jovens, também há, ricas, provavelmente também há, gente com saúde, que eu espero que seja toda a gente. Difícil é ter tudo isto numa mesma pessoa. Mas este é o anseio de todas as pessoas. Este e muitos mais ramificações. É o anseio, aquilo que... Este modelo, esta ideia de civilização que temos é terrível, sabem? Porque, primeiro, para atingir altos padrões dos nossos sonhos, para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, nós acumulamos uma dose enorme de frustrações. E produzimos uma coisa que a mim me choca muito, que é a alienação corrente na sociedade. Vocês reparem como se vendem as revistas, estas revistas cor-de-rosa de cabeleireiro, em que é uma coisa que me choca muito porque o que se vê é pessoas a ler a vida dos príncipes da Europa e das figuras importantes da Europa e a sonhar a vida dos outros. É uma forma de alienação. É a sonhar com metas que, naturalmente, não são capazes de atingir. Leva-nos a subprodutos desta natureza que são, de facto, tristinhos, pelo menos, acho eu. Mas pensem nisto. Qualquer pessoa no nosso mundo, para atingir os seus objetivos, sofre muito e acumula grandes frustrações. No fim, atinge, eventualmente, uma meta que sonhou, às vezes não atinge, e quando chega ao topo da meta, traz consigo todas essas frustrações e descobre, quase invariavelmente, que a meta em si própria vale pouco.
De maneira que não deve haver, eu não sei se isto nos dá grande felicidade. Tenho seríssimas dúvidas que nos dê grande felicidade. Ora bem, apesar de tudo, eu convidei duas personalidades que têm aqui. O professor Paulo Borges é professor de filosofia e é uma figura importante, incontornável, do movimento budista. E, portanto, é alguém que nos fará a reflexão nessa perspectiva, com muita competência e muito saber, naturalmente. A professora, e percebem perfeitamente a razão do convite, dispensam-me completamente de explicar. A professora precisa de um pouco mais de explicação, porque a professora Alexandra Matias é professora de ginecologia desta faculdade, doutorada nesta sala, agregada nesta sala. Bem, a razão é que ela visualmente personaliza bastante bem alguns dos objetivos que a gente gostava de atingir. E no plano da profissão também. Esta senhora é uma médica brilhante, fez provas brilhantes. Bom, dá a ideia da figura certa do sucesso ocidental. Se queremos uma pessoa de sucesso, a gente olha à volta e encontra aqui nesta casa muitas, naturalmente, mas eu precisava de uma em que isso fosse muito claro e consensual e ao mesmo tempo muito habituada a esse tipo de contacto, que é difícil, e disponível para despir um pouco aqui, enfim, as suas razões e os seus pontos de vista e a sua sensibilidade. De maneira que eu queria começar por convidar a professora Alexandra Matias a apresentar-se aqui na sala e o seu ponto de vista sobre a felicidade que se atinge neste modelo de vida em que estamos mergulhados. Estamos nisto. Nós somos isto. Somos a consequência da sociedade em que vivemos. E depois iríamos ouvir uma outra perspectiva. Professora, é seu tempo. Bom dia a todos. Vocês já repararam que aqui o professor Agostinho Marques é sempre um homem generoso e porque eu não podia ficar aquém dessa generosidade, tive que aceitar este convite. E é um convite mais do que honroso. Mais do que honroso e que foi um desafio porque me fez pensar na felicidade. E acho que todos nós acabamos por senti-la, por intuí-la, por, sei lá, vivenciá-la, mas pensamos muito pouco sobre ela. Quer dizer, a gente, acho que no dia-a-dia não pensamos mais do que um minuto na felicidade, é uma coisa que nos passa, digamos, ao lado. E ele teve, digamos, esta irreverência, este atrevimento, digamos assim, de nos pôr a pensar sobre felicidade e, portanto, muito obrigada por me ter obrigado a tal coisa. É evidente que me criou muito mais ansiedade a pensar sobre a felicidade, não é verdade? Porque eu costumo ser mais feliz a fazer umas palestras sobre rastreios e diagnóstico pré-natal, que é uma coisa em que eu estou à vontade. Mas, de qualquer maneira, cá aceitei o desafio, não podia dizer que não a alguém que conheço há 30 anos, que me acompanhou neste percurso, que me falou, esta é a minha casa, e me fez pensar exato na felicidade na minha casa, que é a faculdade, que é o hospital, porque realmente esta sala lembra-me do doutoramento, os doutoramentos de outras pessoas, a agregação, portanto, que foram momentos felizes, e, portanto, falar sobre felicidade numa casa em que fomos felizes até se torna mais fácil, eu acho. E que, antes de depois iniciar bem o tema, eu queria fazer aqui meio de reflexões que nesta viagem pela felicidade encontrei e que achei muito interessantes. A primeira coisa é que, há pouco mais de um século, a nossa esperança de vida era de 30 anos, que é exatamente a mesma que hoje em dia temos na Serra de Leoa. É triste, mas é verdade. E nessa altura, evidentemente, que o propósito das pessoas era sobreviver e reproduzir-se, não havia mais nada durante esses 30 anos. Nestes últimos 200, a nossa esperança de vida triplicou. Foi realmente um enorme conseguimento da revolução tecnológica, da revolução científica, e de repente ficamos com 40 anos que nos sobram. Há realmente 40 anos redundantes na fase evolutiva. E então o que é que a gente havia de fazer com esses 40 anos redundantes? Começou-se a pensar que tínhamos que ser felizes. Porque realmente antes ninguém tinha tempo para estar a pensar em ser feliz. E, portanto, era uma questão que era deixada um bocadinho, e o professor já falou isso nas duas conferências anteriores, para a vida para além da morte. Aí é que a gente ia encontrar a felicidade. Isso está na religião católica, está na religião islâmica, e isso dependia dos deuses. Ora, agora então, começamos a colocar-nos a questão de ser felizes. E com a Revolução Francesa, esse passo foi um passo importante dado,
porque se passou a ser muito importante a obtenção de felicidade para os cidadãos. Era uma coisa que não se tinha pensado e se passou a pensar. E também já ouviram isso aqui, que faz parte da Declaração da Independência dos Estados Unidos e do preâmbulo da Constituição Americana, esta frase que diz: todo o homem tem o direito inalienável à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Portanto, isto até é uma verdade política, é uma primeira referência política à felicidade. E uma curiosidade é que, por exemplo, um dos cursos mais pretendidos e mais frequentados em Harvard é exatamente o curso sobre a felicidade e sobre a psicologia positiva. No entanto, com toda esta evolução tecnológica, portanto a chamada tecnosfera, essa permitiu-nos modificar a nossa vida. Temos todos a noção que, se nos compararmos com os gregos, por exemplo, há 2400 anos atrás, vivemos melhor, temos mais conforto físico, temos, sei lá, mais acesso à tecnologia, temos uma expectativa de vida maior e mais longa, mas realmente não amadurecemos da mesma forma do ponto de vista emocional. E, emocionalmente, hoje, seremos mais pobres do que nessa altura. O interesse pela felicidade também é uma coisa recente. Nós sabemos muito acerca de pessoas infelizes e muito pouco acerca de pessoas felizes. É uma coisa que não pensamos muito, mas é verdade. E isso é tão verdade que a psiquiatria tem tido muito sucesso em diminuir o mal-estar das pessoas, mas tem feito muito pouco por aumentar esse bem-estar. Portanto, isto parece assim uma coisa que é óbvia, ser feliz, mas não é assim tão óbvia e não é assim tão fácil. Outra curiosidade que também queria partilhar convosco é que há uma organização não governamental britânica chamada a New Economics Foundation, que tem estudado em cada ano cerca de 143 países, no sentido de avaliar o índice de felicidade, e, portanto, eles chamam-lhe o índice do planeta feliz. E como é habitual, aqui até o ano passado, 9 dos 10 primeiros países eram países que nós não estamos muito à espera, são países da América Latina. Por exemplo, na Costa Rica, que foi, nestes últimos anos, sempre um dos países mais felizes do mundo. Vocês, para terem aqui uma ideia, têm, por exemplo, o índice de felicidade é de 76,1 em 100, a esperança de vida é de quase 80 anos, o grau de satisfação da população é de 8,5 de 0 a 10, portanto é bastante alto, e a pegada ecológica, que também, digamos, nos dá um bocado a ideia de como é que as pessoas vivem e podem viver no futuro, é 2,3, portanto, realmente muito baixa. E então, de forma inesperada, viu-se exatamente que há uma cidadezinha na Costa Rica, que é Nicoya, onde as pessoas têm a maior esperança de vida do globo, 7 vezes superior, portanto, a possibilidade de elas chegarem aos 100 anos é 7 vezes superior à do Japão, que é reconhecidamente um país de alta longevidade. E quando foram estudar, nomeadamente Stanford e Berkeley, foram estudar porque é que isso acontecia, chegaram à conclusão que havia uma relação direta entre a felicidade e a longevidade. Não seria só uma genética privilegiada, certamente terão, mas também este convívio social, a importância da família, foram realmente, portanto, razões que foram encontradas para, efetivamente, nesta cidadezinha Nicoya, haver uma tão grande esperança de vida. Porquê a Costa Rica? Ora, nós sabemos que é um país muito bonito, com muito sol, que há uma muito boa relação interpessoal com os vizinhos também, com os países vizinhos, e na década de 70, portanto já vai há muito tempo, eles já tiveram aquela ideia peregrina de fundir o Ministério da Energia e do Ambiente, portanto não estariam de costas voltadas, pelo contrário, estariam a trabalhar em sintonia, e então implementaram, nomeadamente, o uso de renováveis em mais de 99%, já estão a fazer a reflorestação há 20 anos, e libertaram verbas para programas sociais depois de abolirem o Exército em 1949. Portanto, fica aqui, digamos, para quem não sabe, eu não sabia, que a Costa Rica não tem Exército. E, portanto, aquele dinheiro que estaria a ser, digamos, gasto com a guerra, é gasto com a paz e com a sociedade. Dados de 2015 modificaram um bocadinho, portanto, os top 10, e quem está aqui são países que a gente esperaria realmente que fossem países de felicidade, como a Suíça, a Islândia, a Dinamarca, a Noruega, Canadá, a Suécia, Nova Zelândia, a Austrália, mas logo na 12ª posição aparece a Costa Rica e logo a seguir o Brasil, que estão à frente de uma Alemanha, de um Reino Unido, de uma Inglaterra. Mais uma vez, não estaríamos à espera, mas estão. Tristemente, nós estamos no 88º lugar. Tristemente, estávamos no 60º.
portanto, realmente estes últimos anos não foram felizes para nós, e então esse índice de felicidade efetivamente baixou. Nos top menos, digamos assim, estão países que também estaríamos à espera, são países da África, são países muito pobres, como o Togo, o Burkina Faso, a Guiné, o Chad e também, tristemente agora, o Afeganistão e a Síria, porque são países que estão em guerra. E aqui, quando se foram ver as variáveis-chave, que no fundo fariam um contributo para esta felicidade, percebeu-se que, evidentemente, o PIB per capita era um desses fatores, a esperança de vida saudável, o facto de vivermos com saúde, obviamente, também, de termos alguém em quem confiar, portanto, é importante de ser da amizade, de ter amigos, que acho que é realmente muito importante, o facto de ter uma família, a percepção de se poderem tomar decisões, porque é muito importante viver, como imaginam, num país em paz e em liberdade, a falta de corrupção e a generosidade. Outra curiosidade que eu achei deliciosa é acerca do Butão, um outro país também de enorme felicidade, que tem o Ministro da Felicidade. Portanto, tem o Ministro da Economia, tem o Ministro, sei lá, não sei se também tem o Ministro da Defesa, isso não sei, mas tem o Ministro da Felicidade. E qual é o papel desse Ministro da Felicidade? De 2 em 2 anos, na rua, perguntam, portanto, aos vários butanenses como é que eles se sentem. De forma direta, perguntar como é que eles se sentem agora, acerca da sua felicidade, um bocadinho mais abrangente, como é que eles, no fundo, pontuam a felicidade da sua vida e depois, mais indiretamente e especificamente, sei lá, questões sobre a situação financeira do entrevistado, sobre os seus relacionamentos com amigos, com os companheiros, com a família, saúde, trabalho, capacidade aquisitiva, etc. E através destas pesquisas, como vos disse, feitas cada 2 anos, o Governo consegue avaliar o grau de felicidade da população e, em função disso, fazem mudanças, digamos, políticas de gestão nesse botão, no sentido de que a população ande feliz. O índice médio deles é de 6,5, também numa escala de 0 a 10, e eles fazem o cálculo da felicidade interna bruta. É assim que se chama esse índice. Que, obviamente, e porquê? Porque acham que realmente o PIB não chega para fazer essa medição e, portanto, acham que têm que medir os valores éticos, a emoção, as atitudes, o governo, para que, de alguma forma, haja aqui uma inteligência associada à gestão e as coisas sejam melhores. E, por exemplo, para centros urbanos, eles criaram comunidades. E esta felicidade interna bruta aponta, por exemplo, para que habitantes das grandes cidades tenham um alto índice de insegurança e também uma baixa sociabilidade. E então o que é que eles querem nessas comunidades? Estimular exatamente o convívio, estimular celebrações, festivais, coisas feitas em comum nessa comunidade que acabem por estimular a amizade e o bem-estar. Outra coisa muito engraçada que foi feita um estudo, entrevistaram alguns daqueles indivíduos da Forbes, dos 500 mais ricos do mundo, e quiseram saber o que é que eles sentiam com a felicidade, qual era, digamos, o valor que davam à felicidade, como é que se sentiam. E então é que chegaram à conclusão que eles carecem tanto ou mais de assistência do que os mais pobres. Diz esse Dashu Utra, que é portanto, o Ministro da Felicidade do Butão, que o sentimento de frustração entre abastados é constantemente alimentado pela competição uns entre os outros. E, portanto, que quando elas podem ajudar os outros, fazer voluntariado, ajudar quem está a sofrer, seja com dinheiro ou não, eles acabam por suavizar essa rivalidade entre si e conseguem tornar-se mais felizes. Embora a idade, a gente pudesse pensar que influencia de forma importante a felicidade, isso não parece ser verdade. O que parece ser verdade é que pessoas, evidentemente, mais velhas, se calhar vão conseguir procurar a felicidade de uma forma mais séria. Mas, quer dizer, os novos não são mais felizes, nem os velhos são, digamos, mais infelizes, como aquela história do síndrome do ninho vazio, isso parece que realmente não é verdade. Também o género, a gente sabe que homens e mulheres não pensam efetivamente da mesma forma. Mas também isto parece contribuir em menos de 1% para a felicidade. Portanto, efetivamente são diferentes, é verdade, mas não parece ter muita influência. Pensaríamos também no casamento. E embora, quando se comparam, por exemplo, mulheres mães solteiras, mães casadas e recasadas, parece não haver uma grande diferença no tal índice de felicidade. Mas também é verdade que há uma maior representação de pessoas casadas entre aquelas que são muito felizes. Portanto, deixo-vos um bocadinho isto também para pensarem.
No entanto, isto vem um bocadinho na sequência daquilo que deveria ter acontecido nesta última conferência, é que realmente, se há um fator relevante para a felicidade, é a fé. A fé, portanto, isto é são estudos científicos que mostram realmente que a fé será aquela mais importante em termos da felicidade. Quer a religiosa, porque aí há um sistema de ritos, há um sistema de crenças, de práticas que unem, digamos, a comunidade, quer espiritual, estabelecimento da relação com o sagrado, portanto, transcendental. E o poder dos ritos e da liturgia é a última característica emocional vinculada à felicidade que nos une aos animais. E porquê? Por isso eu lhe falava como é importante, digamos, os ritos. A inibição de um rito, por exemplo, uma mutação genética ou ideológica, num país sem liberdade, ou alterações de práticas, de costumes, acabam por deixar, portanto, acabam por nos afastar muito da felicidade. E foi feita uma experiência com os galos, em que se mudou geneticamente e o galo deixou de fazer a tal dança ritual sexual. E a consequência foi muito nefasta. As galinhas deixaram de ser submissas, tornaram-se rebeldes e o galo matou-as. Portanto, isto não foi bom. Portanto, não foi bom. Não foi bom. Portanto, na verdade, os ritos, com a congregação de fiéis, que nos dá também aquela sensação de que estamos em comunidade, e também muitas respostas, digamos, à falta de sentido, à falta de propósito, fazem realmente que a fé, seja, como vos disse, religiosa ou espiritual, seja um fator muito contributivo para a felicidade. Também, muito interessantemente, fizeram há pouco tempo um trabalho numa cidadezinha do Brasil, também para medir o índice de felicidade, e as pessoas, aquilo que mais queixaram era da falta de oferta cultural. As pessoas queriam cultura. E então, uma das coisas que pediram, portanto, ao Presidente da Câmara na altura, foi de reabrir um teatro que existia lá para que as pessoas realmente pudessem ir ao teatro e se sentissem mais felizes. E eu não posso deixar de fazer aqui uma referência, porque eu sou do Porto, eu sou mesmo nascido do Porto, gosto muito do Porto, e vejo com muita satisfação. Ninguém foi perguntar, as pessoas estavam mais ou menos felizes por haver mais ou menos cultura, mas as coisas modificaram no Porto. E aquela cidade da minha infância, que era um bocado uma cidade cinzenta, um bocadinho uma cidade amorfa, em que havia muito pouca oferta cultural, de repente, nestes últimos 2 anos, e julgo que o Dr. Rui Moreira terá muito a ver com isto, porque também está bem rodeado, tornou-se uma cidade atrativa. Portanto, culturalmente, a cidade está a mexer, está vibrante, há intervenções atrevidas desta Câmara, há sempre um programa e eu acho que isso torna as pessoas muito felizes. E não será, digamos, alheio a isso o facto de ter sido, mais uma vez, 3º ano consecutivo, eleita, digamos, o melhor destino turístico da Europa. Não se pense, no entanto, que uma vida feliz é uma vida conformada por algum acontecimento extraordinário. Não é? A noção de que, por exemplo, vivemos num conto de fadas e que haverá alguma coisa que nos irá transportar para o foram felizes para sempre, conduz inevitavelmente à desilusão. Pelo contrário, a felicidade é uma coisa que se vai construindo, momento a momento, experiência a experiência, assim como se fosse um mosaico, basicamente. O prazer, o bem-estar, a felicidade residem num processo de busca constante. No outro dia eu ouvia dizer o professor Agostinho Marques aqui, com muita lógica, que ele sempre tinha sonhado ir lá ao cimo do monte e que chegou lá e não havia nada, mas sente-se feliz por ir. Portanto, é uma busca, é uma conquista, não a obtenção do objeto desejado. Não é o que acontece ao indivíduo que o pode deixar feliz, mas é a maneira como ele, no fundo, vivencia isso. É ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. A gente pode fazer felicidade com uma espécie de meia felicidade. Só que, obviamente, todos sabemos, isto não é um estado permanente. A gente, quando chega, digamos, ao objeto pretendido, está feliz, mas passa logo outra vez ao nível basal, é facto. E isso chama-se uma adaptação hedonista, da mesma maneira que quando há um evento positivo na vida, por exemplo, ganhar a lotaria, conseguir, fazer uma agregação, vamos supor, realmente a gente fica muito feliz e depois volta para o nível que estava antes. Ou há alguém a quem aconteceu uma situação dramática, como um acidente e ficou tetraplégico, tem também, obviamente, na altura, muita infelicidade e depois torna a subir e torna a ficar nesse tal nível basal de felicidade. E, portanto, temos que ter a noção que temos que sempre retroalimentar a felicidade. A felicidade não é chegar ali e já está e fomos felizes para sempre. Até porque felicidade a mais é doença.
quando estamos numa fase maníaca, digamos, de um síndrome de maníaco-depressivo, isso é doença. Portanto, ter a noção que felicidade a mais também cansa. A felicidade é uma emoção básica. Também todos nós temos essa noção. É um estado emocional positivo. O professor também já disse, é um sentimento de bem-estar, de percepção do sucesso, de boa fortuna, de ausência de medo. A felicidade também é muito importantemente a ausência de medo. E que está condicionada por fatores genéticos. Podemos achar que não, mas está, por exemplo, pegando em gêmeos monocoriónicos, que são gêmeos iguais, que foram separados à nascença, cerca de 50% da forma como, no fundo, eles sentem e fazem a sua felicidade depende do temperamento, e isso é genético. Depende também muito da formatação sociocultural. Nós também somos produto da cultura em que vivemos. E externos, como é evidente, falei-vos da idade, falei-vos do género, falei-vos da religião, do poder aquisitivo, entre outros. Por exemplo, na cultura ocidental, toda a nossa felicidade está muito centrada em nós. Nós temos uma felicidade interpessoal. Preocupamos-nos muito connosco. Já, por exemplo, e aí o professor Paulo Borges falará melhor certamente do que eu, na cultura oriental, portanto, a felicidade individual nunca é o objetivo. Quer dizer, a individualidade não é o objetivo. O que as pessoas querem é que as pessoas à sua volta, a empresa para que trabalham, sejam felizes. Portanto, estão a ver a tal formatação sociocultural de que eu falava. Também, de forma muito interessante, a felicidade, como emoção básica que é, não é produto do neocórtex, não é produto de uma felicidade consciente. Não. Ela ela nasce digamos, do cérebro reptiliano, que é um cérebro muito antigo, da amígdala, do sistema límbico, do tálamo anterior, e tem muito pouco a ver com o neocórtex, portanto é uma coisa muito antiga. É hoje possível, através até das ressonâncias magnéticas funcionais, conseguir perceber, em função de determinado sentimento, de felicidade, emoção, que há zonas que são ativadas por isso. E isto traz-nos para uma coisa que eu também acho importantíssima, que é a felicidade como emoção que é aquela que nos permite tomar decisões. O facto de eu estar aqui foi a emoção de ter que vir falar sobre felicidade que me levou a decidir estar aqui. E, portanto, se calhar foi isso que fez sobreviver e perpetuar a nossa espécie, que foi exatamente esta emoção, nomeadamente da felicidade, que nos permite tomar decisões. E vocês todos se lembram do Spock, do Star Trek, que era um homem inteligentíssimo e pretendia-se que a humanidade se tornasse toda muito inteligente, mas a quem foi tirado, portanto, a emoção. Que é o que acontece das pessoas que, infelizmente, têm um tumor da amígdala, que têm um traumatismo da amígdala, que são pessoas certamente muito inteligentes, mas não têm capacidade emotiva. E então, chegado aqui, depois de muito pensar como é que havia de falar da minha felicidade, não é verdade? Socorri-me de uma coisa, eu devo ser, porque eu tenho muitos amigos gestores, às vezes não gosto deles, mas tenho muitos amigos gestores, que me puseram à frente a pirâmide de Maslow, Abraham Maslow, que é uma pirâmide que hierarquiza as necessidades humanas e que pressupõe, embora não o diga claramente, as várias premissas que constituem as muitas felicidades de que a nossa vida é feita. E é com ele então que decidi fazer este caminho, de vos falar um bocadinho da minha filosofia de vida feliz. Assim, a felicidade pressupõe a concretização objeto de desejos, se calhar o professor Paulo Borges não está exatamente em concordância comigo, sejam desejos básicos, sejam desejos mais elaborados. Começando então pela pirâmide de Maslow, temos que começar, portanto, pela base, que são as necessidades fisiológicas. É evidente que portanto, a alimentação, a roupa, o repouso, o alojamento, são coisas básicas, sem os quais nós, efetivamente, não podemos viver. A pessoa com fome, se não lhe derem de comer, ela morre. A pessoa com sede, se não lhe derem de beber, ela morre. Portanto, há necessidades fisiológicas. Estão atingidas, essas estão. Essas, à partida, estão. Até ver. E então eu vou contar um episódio que se passou comigo, com o meu marido, aqui há uns anos, e que ilustra bem, exatamente, a felicidade de este primeiro patamar ser concretizado. Estávamos nós no deserto de Oman e vínhamos pronto, no nosso jeep, por um trilho pré-formatado, e de repente o senhor, que era um árabe que estava a conduzir,
Começa a falar em árabe, que obviamente não entendemos, muito aflito, e sai do carro. E nós não entendemos, mas de repente começamos a ver um bocado de fumo. E dissemos, bom, isto vai pegar fogo, portanto, o mesmo bom é a gente sair também de levar as malas, porque isto vai correr mal. Lá fizemos, viemos para longe, e entretanto, aquilo como vos disse era um trilho, onde passavam outros jipes, que pararam e vieram ajudar. Pronto, já aqui havia alguma felicidade de ver um espírito de inteira ajuda e tal. E passou um berbeiro que nos disse, vocês aqui ao meio-dia vão torrar, são quase 50 graus, vou-vos levar para a minha tenda. E levou-nos então para uma tenda que, no meio do deserto, sem eletricidade, sem nada, era uma tenda fresquíssima. Até hoje ainda não percebo como sem ar-condicionado, a 50 graus, tínhamos, portanto, a tal da tenda tão fresca. Quem lá estava era a família, portanto, maioritariamente mulheres e filhos, e ele então deixou-nos lá e foi buscar um carro novo para nos levar, e como vocês imaginam, foi uma situação, começou por ser um bocadinho complicada, porque as pessoas ali só falavam árabe, eu de árabe não sei nada a não ser shukran, que é obrigado, e já está. E, devagarinho, as coisas começaram a acontecer. Os miúdos vieram para a minha beira, eu comecei a desenhar e a cantar. Eu só sei cantar em francês, porque foi assim que eu aprendi na escola, e, portanto, era o que eu sabia. Assim foi, para eles também me fazia. E eles começaram a tentar ensinar árabe, a contar em árabe. E depois havia uma miúda com uma trissomia 21, que também insistiu e que nos levou a dar uma volta no camelo. Portanto, coisas interessantíssimas, nós no meio de nada. E depois estávamos com muita fome, lá está uma necessidade fisiológica básica, e conseguimos fazer-lhes entender isso, e apareceram as melhores tâmaras e o melhor café que alguma vez eu bebi. Portanto, isto para vos dizer que num sítio que não era um hotel de 5 estrelas, não tínhamos um carro de luxo, não tínhamos coisas, digamos, caras, se conseguiu sentir felicidade, um momento de felicidade, de harmonia, sem sequer conseguirmos falar uns com os outros. E, portanto, eu tinha que trazer isto aqui como alguma coisa que foi uma necessidade básica que aconteceu e que foi muito bom. Portanto, são coisas básicas, deliciosas, que nos fazem felizes. E é este o mesmo brilho que estão, por exemplo, nos olhos das crianças africanas, que nada têm, é facto, mas que são genuinamente felizes. Portanto, primeira parte. Segundo patamar na escala de Maslow, a segurança. Ora bem, segurança física, laboral, recursos, saúde, propriedade, etc. E eu, nessa altura, aqui, sei lá, uns 10, 15 anos, estava numa altura de muito stress da minha vida. Muito stress, porque estava a fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é um bocado também a minha vida, é fazer tudo ao mesmo tempo, mas nesta vida estava a fazer mais tudo ao mesmo tempo. Eram filhos, vida de hospital, de especialidade, as aulas na faculdade, o doutoramento, a escrita de artigos, é uma grande confusão. E eu sentia-me realmente muito insegura. Estava com medo de conseguir, portanto, a tal insegurança, e eu precisava de segurança. E comecei então a pensar, nessa altura, que também já faltaria pouco para, no fundo, todas estes pais ameaçadores, estes ritmos assassinos, depois de tudo isto feito, iria sentir a calma. Mas eu não sei se nos estaria, digamos, a cair na armadilha de viver demasiadamente o futuro. Nós muitas vezes imaginamos que, quando alcançarmos um destino futuro, aí é que está a nossa felicidade. Portanto, até nos esquecemos de viver o presente. E aí, então, persuadimos-nos quando, sei lá, nos licenciarmos, quando ficarmos efetivos, ganharmos dinheiro, constituirmos a família, é que vamos ser felizes. Todavia, na maior parte dos casos, quando a gente chega exatamente aí, regressamos ao nível básico de bem-estar e, portanto, não aconteceu esse milagre que a gente queria. Uma coisa é certa, eu não queria exatamente continuar a ser com aqueles presos ao passado que não se permitem sentir a verdade no momento presente. Uma pessoa também quer ser feliz, portanto, no presente. Namorar, viajar com os filhos, estar com amigos, visitar uma exposição, ouvir um concerto, sei lá, fazer um jantar especial. Portanto, não é uma coisa que nos faz felizes. São várias e variadas as coisas que nos fazem felizes. E sabemos todos nós que não há uma receita para a felicidade. Ponto 3, estamos agora no patamar 3, que é o das necessidades psicológicas para a felicidade, como o amor e o relacionamento, e o reconhecimento pelos outros, a autoestima, a confiança, o respeito pelos outros. Andava eu, em 1990, fascinada por aquele filme do Clube dos Poetas Mortos, onde o Robin Williams é realmente um ator incrível. E eu que tinha começado a dar aulas há pouco tempo na terapêutica geral, e estava assim um dia de maio, daqueles fabulosos, sol maravilhoso, a aula era às 2 da tarde.
E eu olhei lá para fora e disse, caramba, estávamos muito melhor na Praia da Luz a dar esta aula. E então propus isso aos meus alunos. Lá dividimos entre carro, fomos para a Praia da Luz. E demos, para mim, das melhores aulas que eu dei em toda a minha vida. Eu gosto muito de ensinar, é uma coisa também que me faz muito feliz. E fomos 2 horas para a Praia da Luz, o mar em frente, a música por trás, um momento de felicidade. Claro que depois isso valeu-me uma repreensão, com alguma bonomia do professor Oswald, que disse a menina não pode sair da faculdade para dar aulas, as aulas têm que ser cá dentro. É que custa um dinheirão fazer as instalações. Exatamente, é? Exatamente, e portanto, mas eu tive o meu momento de felicidade e acho que os meus alunos também tiveram o seu momento de felicidade. E pronto, e como eu não aprendo, às vezes, o ano passado tive outra vez um momento de felicidade. Quando, pronto, a faculdade tinha acabado de ser construída e eu tive que ir dar aulas, portanto, para o edifício novo, e cheguei lá e as portas estavam fechadas e eu não sabia como é que as havia de abrir. Estava outra vez um dia maravilhoso, outra vez maio, portanto deve ser o mês, e eu disse, ora bem, a gente podia dar aulas cá fora. Onde é agora o Grace? Cá fora tem ali aquele, na relvinha e tal, tínhamos umas cadeiras, e disse, ora, meninos, vamos pegar nas cadeiras, vimos cá para fora dar aula. E demos uma aula muito boa, até eu ter sido interrompida pelo Securitas, que me disse, quem é aqui a professora? E aí eu já fiquei logo contente e pensei, estás perdoado. Qualquer coisa que digas a partir daqui, estás perdoado, porque no fundo estávamos ali todos, sem bata, e eu expliquei que estava a dar aula e eu disse, mas a senhora não pode dar aula aqui. E eu disse, mas eu se telefonar ao professor Agostinho Marques, pronto, é o diretor da faculdade, e se ele me deixar? Ai não, tem que ser com o professor Nuno Alçada. Eu disse, sim senhor, e eu então disse, então vou falar com o professor Nuno Alçada, mas eu daqui não sei. Veio o Nuno e disse, desta vez podes dar a aula. E eu dei mais um momento de felicidade, sol, tranquilidade, as pessoas gostaram, foi bom, exatamente, e portanto, muito bom. Outra coisa também, e que está relacionada com isto que eu vos falava, portanto, de termos este reconhecimento pelos outros, e também já estou quase a acabar, digamos, estou quase, mas esta também é muito importante. Estava eu na Alemanha, portanto, há 25 anos, e passei lá o Natal, eu tinha mesmo que acabar o que estava a fazer, porque vinha a 31 de dezembro. Não tive tempo de fazer uma árvore de Natal, de pôr uma decoração de Natal, coisíssima nenhuma. E um dia chego a casa, 18 de dezembro, 20 de dezembro, e tinha dentro da minha casa, assim, uma garrafa de vinho sem rótulo, com um grande azevinho e umas figuretas em madeira ali, digamos, a penderem, que é uma coisa muito alemã. E tinha sido a senhora que tratava da casa, que disse, não, esta desgraçada não tem aqui uma árvore de Natal, eu vou-lhe dar um momento de felicidade. E deu-me, efetivamente. Por último, o último patamar, que é o mais demandativo, é a realização pessoal e profissional, as necessidades culturais e artísticas. Nós podemos viver sem elas, mas não devemos. Essa é a ideia que eu tenho. Por exemplo, eu tive a enorme sorte de ter escolhido, portanto isto dependeu só de uma cruzinha, a minha especialidade de obstetrícia, ginecologia, que é uma especialidade que dá muita felicidade, quer a nós, eu continuo a emocionar-me sempre que faço uma ecografia ou quando faço um parto, e que traz felicidade também aos casais. E mesmo naqueles, e eu também faço muito o diagnóstico pré-natal de coisas que são menos boas, faz parte também, e também nos dá felicidade, ajudar os casais a gerir as expectativas e aquele momento de infelicidade. E também, algo que me fez muito feliz e que me fez andar pelo mundo inteiro, e está aqui alguém que contribuiu muito para essa felicidade, que é o professor Nuno Montenegro, foi que ele me convidou há muitos anos para começarmos, para eu começar com ele na ecografia, e numa tarde, como tantas outras tardes em que eu estava realmente a fazer ecografias tendentes ao meu doutoramento, caímos num vaso e num padrão de vaso que nunca tinha sido descrito e que nos fazia entender melhor porque é que um determinado parâmetro estaria aumentado em fetos, por exemplo, com trissomia 21 ou com cardiopatias. E isso foi algo tão importante que modificou o rastreio pré-natal do primeiro trimestre no mundo, é feito em todo o mundo, e foi um momento de felicidade para nós dois, que continua a ser, que continua a fazer com que a gente produza, que seja convidado para projetos internacionais, que, pronto, foi um momento de felicidade também. E, agora vou mesmo acabar, professor Agostinho,
Há um filme que eu vi recentemente, até nesta história de querer perceber melhor a felicidade, chamado Hector e a Procura da Felicidade. Gostava que vocês vissem, é interessante. É um filme do ano passado, de Peter Chelseman, e que há um psiquiatra que entra em burnout e que decide que tem que mudar a sua vida e vai viajar pelo mundo. E há uma fase em que ele fica no Tibete com um monge. Depois, quando ele volta com aquela noção de que eu vou ter que fazer um reset da minha vida e, portanto, vou modificar isto tudo, consegue falar com um monge que lhe pergunta, então, o que é que tu aprendeste sobre felicidade durante toda esta viagem? Ele diz-lhe, aprendi que todos podemos ser felizes. Mas o monge não ficou tão contente com esta resposta e disse, não consegues pensar em mais nada, diz ele, todos temos direito a ser felizes. O monge ficou mais contente, mas ainda não estava totalmente contente. Até que finalmente ele diz, todos temos a obrigação de ser felizes. E é como na essência da felicidade que não nos devemos tanto preocupar com a busca da felicidade, mas sim com a felicidade da busca, porque já percebemos que mesmo que cheguemos lá, deixamos logo de ser felizes outra vez e temos que iniciar, digamos, uma nova busca. E a vida é feita de janelas, não é? Mas estamos sempre a olhar para a porta. Só quando a vida nos fecha a porta é que a gente se dedica a ver as janelas, certo? E aí descobrimos que há várias formas de felicidade ao nosso alcance. E, na verdade, eu sou uma privilegiada, sou mesmo. Tenho a vida feliz quando retiro prazer e significado da companhia de entes queridos, de amigos, de família, ou quando aprendo algo de novo, eu estou sempre a querer aprender, sou uma chata, quero aprender sempre. Ou quando sinto o empenho que dedico a qualquer projeto, ou quando, por exemplo, faço nascer, como vos dizia, um bebê, e dou um momento de felicidade àquele casal. Quanto mais preencho os meus dias com estas experiências, mais feliz me sinto e mais capacidade tenho de fazer feliz os outros. Sem fórmulas mágicas, nunca me esquivando à felicidade. E era isto que eu tinha para vos dizer. O tempo conta, mas foi muito bem gasto. Muito bem gasto, creio eu. Creio, naturalmente, que a assistência também o achará. Ela disse a dada altura que eram tempos infernais, quer dizer, atingia metas à custa de muita angústia, como todos nós, reparou com certeza. Também disse que a felicidade no Porto terá melhorado com a cultura nos 2 últimos anos, em que o Futebol Clube do Porto não foi campeão. Parece que não é tão importante, não é? Parece que não é importante o Porto ser ou não ser. Agora, este é um exemplo e trouxe-nos aqui uma quantidade de reflexões, naturalmente, com que nos identificamos com muita facilidade, mas há outras maneiras de ver o mundo. E é essa componente que eu queria aqui. Na mesma altura em que os judeus estavam em Babilónia, no século V a.C., é uma época muito especial. Essa época para os judeus é importante porque foi que escreveram o grosso da Bíblia, dos livros iniciais da Bíblia. Também nessa altura, na Pérsia, o Zoroastro criou uma religião que é de uma importância capital, que mais tarde produziu outra, o maniqueísmo, parte dela também, muitos anos depois. Nesta mesma altura viveu lá no norte da Índia um homem, Buda, que curiosamente era alguém que estaria talhado para uma vida parecida com a professora, porque era um príncipe e viveu como príncipe durante a sua vida e a dada altura achou que isso não o satisfazia e deixou este modelo de vida e foi para uma vida de reflexão, de meditação e de privação. E construiu depois com isso uma quantidade de ensinamentos, adquiriu muitos seguidores, mas é uma perspectiva completamente diferente desta daqui. E que é muito pouco conhecido no Ocidente, apesar de hoje há muita literatura à volta deste assunto. É engraçado que eu leio a Bíblia e leio concretamente um dos livros últimos sapienciais, o Eclesiastes, e dá-me a ideia, eu suponho que não houve contactos, mas que há ali uns laivos. Há tempo para nascer, tempo para morrer, o homem sensato vive de acordo com o seu tempo e tal. Não é? Na própria mensagem cristã de Cristo, no Evangelho. Também, ainda que num sítio, nessa altura, no tempo de Jesus, havia tráfico comercial intenso do Império Romano com a Índia por via marítima pelo Mar Vermelho. Todos os anos se repartia uma grande armada, portanto havia contacto. Mas nessa época, ali pelo anos 70, há um escritor que toda a gente conhece, o Flávio Josefo. Esse sim, numa alocução que faz, dizia porque é que nós não somos tão inteligentes como os indianos. E referia-se exatamente já ao budismo aí também, que ele percebia, tinha mais conhecimentos de que havia qualquer coisa, para além dos valores do Ocidente, que eram valores também. E que eram outras formas, seguramente elaboradas, muito elaboradas,
de ver o mundo. Nos últimos anos, como sabem, o budismo é muito conhecido, ou é pouco conhecido, mas muito divulgado no Ocidente, ainda que às vezes mal, creio eu, porque ali pelos anos 60 foi adotado por movimentos, adotados alguns padrões do budismo, algumas coisas do budismo por movimento hippie, portanto, que talvez tenha degradado um pouco a imagem que gostaria de ter esta filosofia cá. Curiosamente, nasceu no norte da Índia. Hoje a Índia não é budista, porque a religião instalada na Índia nessa altura era muito forte, o brahmanismo era muito forte, e os laivos que ficaram por lá, o Islão, passado 1000 anos, varreu. Mas para norte cresceu. E é uma forma de entendimento da vida que é absolutamente incontornável que uma pessoa de cultura reflita, nesta perspectiva da felicidade ou da infelicidade. E foi por isso que convidei o professor Paulo Borges. Seria impensável não convidar alguém desta corrente de pensamento para nos falar exatamente, eu suponho que um pouco do reverso disto, não sei bem. Dará para muita conversa daqui por um bocadinho e depois o meu amigo fazer o favor, então. Muito bem. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui convosco e, nesse sentido, agradeço muito o mais que honroso convite do professor Agostinho Marques. Foi também um grande prazer ouvir a professora Alexandra Matias. Uma exposição muito vasta, rica, clara. E, na verdade, enfim, o que eu gostaria de partilhar convosco é um pouco a perspectiva budista sobre a felicidade. Embora fazendo pontos, porque é isso também que me interessa, eu interesso-me pelo budismo, do ponto de vista teórico e prático, procuro praticar a via do Buda desde 1981, aproximadamente, mas também me interesso por todas as sabedorias, todas as culturas, todas as religiões planetárias. E, aliás, é a minha atividade profissional, é precisamente ensinar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a filosofia da religião e pensamento oriental. A tradição budista, o Buda, considera que isto que nós chamamos felicidade, em sânscrito sukha, literalmente tem a ver com a ideia de uma roda que flui harmoniosamente. Portanto, no fundo, é o fluir bem da vida, é o correr bem da vida. Não é nada muito distinto daquilo, da linguagem comum entre nós, quando se diz que a vida corre bem ou que corre mal. O Buda chama sukha ao correr bem da vida, é o que se traduz habitualmente por felicidade. Às vezes, sukha é grande felicidade, não é? E o contrário, o reverso disso é dukkha, literalmente o correr mal da vida, o correr mal de uma roda. A roda simboliza a vida. Não é? Portanto, o correr com atritos, com sobressaltos, enfim. Um correr da vida contrariamente às nossas expectativas. Nós queremos que a vida vá num sentido, ela vai noutro, e então nós sentimos insatisfeitos com isso. E ficamos ansiosos, ficamos com medo, sentimos frustrados. É isso que o Buda chama dukkha, que não quer dizer apenas dor física ou mesmo sofrimento em termos emocionais, mas é algo mais fundo, mais subtil, é um mal-estar que impregna todas as nossas experiências. E que tem um pouco a ver com essa noção de mal-estar de que Freud também falou naquele ensaio de 1929, se não estou em erro, o mal-estar na civilização. Ora, o que o Buda diz acerca da felicidade é que, no fundo, para já, todos nós aspiramos constantemente a ela. Com maior ou menor consciência disso, todos nós aspiramos a uma vida boa, a uma vida plena, a uma vida feliz. E o que o budismo acrescenta a isso, e que a mim me interessou muito desde o início dos anos 80 e que me levou, enfim, a adotar a via do Buda, é reconhecer que esse mesmo desejo de felicidade que há em todos nós, seres humanos, esse mesmo desejo está presente em todos os seres vivos, embora cada um a seu modo. Os animais, desde o inseto até ao mamífero mais complexo, todos eles nenhum deles faz um único movimento que seja para sofrer mais. Mas todos fazem um movimento instintivo, em alguns casos, certamente, mas para estarem melhor, para estarem em maior segurança, para terem mais prazer, para se sentirem mais confortáveis. E, portanto, à sua escala, esse é o modo como se manifesta este impulso universal para sukha, ou seja, para o que nós chamamos a felicidade. Não é? Agora, o que o Buda diz acerca disto é que, obviamente, nós, muitas vezes, nós aspiramos à felicidade, mas o modo como nós vemos a felicidade vai condicionar o modo como a procuramos e o que fazemos para lá chegar. E isso pode fazer com que nós, muitas vezes, procuremos a felicidade
através de vias, através de caminhos que, na verdade, nos conduzem ao contrário. Nós procuramos sukha, mas o modo como procuramos constantemente o bem-estar pode levar-nos à experiência do oposto, à experiência do correr mal da vida. E porquê? Porque, para já, quando nós ficamos obcecados pela busca da felicidade, e, sobretudo, quando nós vemos a felicidade, fundamentalmente, como foi referido pela professora, como uma felicidade pessoal, como a minha felicidade, nós tornamos-nos muito infelizes ao procurar a felicidade, ao procurar obsessivamente a felicidade. Procuramos a felicidade de um modo que é sempre acompanhado, por ser um modo egocêntrico de procurar a felicidade, é sempre acompanhado por uma forte dose de expectativa e, por isso, também de medo. Nós temos a expectativa de ser felizes e isso implica imediatamente o medo de não conseguirmos realizar essa expectativa. Então ficamos ali dilacerados entre o desejo de alguma coisa e o medo de não obter, ou o medo de, enfim, obtida essa felicidade que procuramos e que podemos identificar com experiências, como a professora disse, momentos de felicidade, momentos de sucesso, momentos de gratificação. Nós podemos também ter imediatamente o medo, quando isso acontece, de perder tudo isso. Quando nós nos apegamos a essas experiências pontuais de chamada felicidade, que, do ponto de vista budista, não são, por essa razão, verdadeiras experiências de felicidade. Porque uma experiência de felicidade há de ser, do ponto de vista budista, alguma coisa que tenha mais a ver com um sentimento constante, contínuo, duradouro, estável, de realização profunda. Um sentimento de satisfação profunda consigo e com a vida, independentemente do que possa acontecer em termos da nossa relação com o mundo exterior. O conceito budista, a ideia budista de felicidade, tem mais a ver com um sentimento de realização interior, que não dependa tanto do que acontece ou do que deixa de acontecer, não dependa tanto do que os outros dizem ou do que os outros fazem, ou não dependa tanto de eu ter, enfim, tendo em conta que nós temos as necessidades básicas também da pirâmide de Maslow asseguradas, mas depois que nós possamos ter uma vida com elevados índices de segurança, de acesso à cultura, etc., etc., do ponto de vista budista não é assim tão relevante. Embora isso não seja, obviamente, desprezível, se isso acontece, obviamente, do ponto de vista budista, isso deve ser vivido e deve ser aceita, mas se isso não acontece, a felicidade não tem necessariamente de se identificar com a posse disso. Isso não é o mais importante. Por todas essas experiências, se formos ver bem, quer dizer, mesmo a experiência enfim, da satisfação das necessidades físicas, a experiência do prazer, a experiência da ausência de dor, a experiência da segurança, a experiência do prazer, do bem-estar, da felicidade, chamamos nós, inerente aos nossos relacionamentos familiares, sociais, a termos amigos, a termos acesso à informação, à cultura, etc. Tudo isso, do ponto de vista budista, é radicalmente impermanente. Nada disso dura para sempre. Nada disso dura para sempre, em termos absolutos, porque todos estamos expostos, como todos nós sabemos, mas evitamos pensar nisso, todos nós temos prazo de validade, nós não vamos viver para sempre. A morte existe. Tudo o que nós adquirimos ao longo de uma vida vamos ter que o perder no momento da morte, e mesmo ao longo da vida, tudo aquilo que nós supomos ter, na verdade nunca o temos. Nós temos uma ficção de possuir alguma coisa, porque nós não possuímos, se formos a ver bem, não possuímos absolutamente nada. Não possuímos sequer este corpo, porque este corpo a qualquer momento pode deixar de funcionar. Não possuímos os chamados bens que temos, nem os relacionamentos que achamos que temos, porque a qualquer momento tudo está sujeito à mudança. E as pessoas com quem estamos podem deixar de querer estar connosco, ou nós podemos deixar de querer estar com as pessoas com quem estamos. Se neste momento temos prazer a fazer alguma coisa, podemos deixar de o ter no momento seguinte, podemos perder o nosso estatuto social, o nosso estatuto profissional de um momento para o outro. Aliás, esta crise, do ponto de vista budista, tem a vantagem de nos recordar que tudo é impermanente e que não podemos estar agarrados à ideia, por exemplo, de ter um emprego para sempre. Isso não existe, é alguma coisa que está cada vez mais a verificar-se que é insubstancial. Não é? E, portanto, na visão budista do mundo, alerta-se para isto. Tudo aquilo que tende a fascinar-nos enquanto seres humanos comuns, tudo aquilo que é fonte de prazer, de gratificação, é radicalmente impermanente. Agora, isso não quer dizer que isso seja mau e que nós tenhamos que abandonar isso, ou muito menos que nós tenhamos que fugir disso.
O que a sabedoria do Buda Gautama nos aconselha é que nós não nos apeguemos a isso. Porque não há nada de mau no prazer ou nas experiências ditas gratificantes, ditas felizes, se nós, no preciso momento em que as estamos a usufruir, digamos, tivermos a nítida consciência de que elas não são permanentes e que não as podemos garantir para sempre. Assim, nós não teremos nada por garantido e nós não nos apegaremos a nada. E desenvolveremos interiormente uma paz, uma satisfação que não vai depender tanto daquilo que acontece ou deixa de acontecer, mas tem mais a ver com um estado interior constante, uma estabilidade interior. E aqui a tradição budista, a sabedoria budista, não deixa de convergir com muitas outras formas de sabedoria planetária, nomeadamente com aquelas que estão na matriz da nossa cultura ocidental. E entre muitas, claro que há a judaica, há mesmo até outras de que se fala menos, a tradição celta, mas há a tradição greco-latina. E se formos a ver a essência das escolas filosóficas greco-latinas, era precisamente a questão da felicidade. Que, de um modo geral, embora haja concepções muito distintas, mas em todas elas a felicidade não tinha a ver com esta ideia hoje contemporânea de sucesso, no sentido de obtenção, enfim, de um estatuto marcado pelo usufruto do poder, da riqueza, do prestígio, da fama, da juventude, da saúde, mas tinha mais a ver com o encontro de um estado interior de serenidade, de ausência de perturbações, de ausência de paixões no sentido grego e antigo da palavra paixão, que tem a ver com pathos, patologia. As paixões para os gregos, como para a tradição budista, os chamados kleshas na tradição indiana, não só budista, mas a tradição bramânica, a tradição dos Yoga Sutras, etc. Os kleshas são as patologias da alma. E o que é que são essas patologias? São o apego ao prazer, a aversão à dor, o apego à vida, o medo da morte, e são estas patologias fundamentais que, no fundo, se nós formos a ver bem, são as responsáveis, sempre que elas estão presentes na nossa mente, ou na nossa consciência, ou na nossa alma, conforme nós queiramos chamar, elas são responsáveis pelo mal-estar na nossa vida. Porque parece-me ser evidente que, por muito sucesso que nós possamos ter, por muita fama que possamos ter, por muita riqueza, por muito poder que possamos ter, nós não podemos deixar de estar sujeitos à mudança de tudo isso, à impermanência de tudo isso, e à consciência que no fundo de nós está sempre presente de que mais tarde ou mais cedo vamos ter que abandonar tudo isso. E quando abandonarmos tudo isso, quando chegar o momento do abandono de tudo isso, tudo isso será como se nunca tivesse acontecido. Porque a vida só se dá, e a professora há pouco falou disso, no momento presente. E, portanto, no momento em que eu perder o poder, a fama, os relacionamentos, enfim, em que eu tiver que abandonar esta vida, este corpo, tudo isso que eu tive não será muito mais do que uma memória, e ela própria uma memória fugaz que tenderá a desaparecer. O importante será o estado em que eu estiver nesse momento, o modo como eu vou encarar a passagem para outra experiência, que é o modo como o budismo vê a morte. E então, o que importa do ponto de vista budista, sem rejeitar, obviamente, essa noção de felicidade identificada com o sucesso, o importante é nós encontrarmos em vida, não é no momento da morte, nem é depois da morte, mas é em vida, uma paz interior, uma harmonia, um sentimento de realização, um sentimento de satisfação, que nos torne independentes, o mais possível, da flutuação dos acontecimentos do mundo. Ou seja, daquilo que os gregos e os latinos e os medievais chamavam a roda da fortuna. Que é como uma roda, enfim, como um carrossel, como aquelas rodas, enfim, das feiras, não é? Nós sabemos que estamos lá em cima, mas o destino de quem está em cima não pode ser senão o de descer para voltar a estar em baixo. E, eventualmente, se a roda continuar o movimento, e se nós não decidirmos sair da roda, se for possível, não é? Continuaremos a girar e estaremos de novo mais em cima, mas depois voltaremos a descer e assim sucessivamente. Ora, esta experiência da vida, em que ora estamos no topo e nos exaltamos e achamos que somos felizes, e ora perdemos isso e começamos a declinar, e nos encontramos em baixo na roda e ficamos deprimidos, achamos que somos infelizes, esta experiência de um círculo vicioso de experiências agradáveis e desagradáveis chama o budismo samsara. O círculo vicioso de uma vida condicionada pelo apego ao prazer e pela rejeição da dor. Do ponto de vista budista, o importante não é nós procurarmos estar bem dentro do samsara. Porque dentro do samsara, dentro da roda da fortuna, ninguém pode estar bem definitivamente.
Podem-se ter, quando muito, momentos, picos, mais ou menos prolongados, ou experiências pontuais de felicidade, mas não podemos ser duradouramente felizes para sempre. Essa ideia dos contos de fadas, e foram felizes para sempre, é apenas uma ideia dos contos de fadas, que do ponto de vista budista tende a criar uma expectativa contrária à natureza das coisas e que condiciona fortemente as nossas vidas, que é a expectativa de nós, sem fazermos um trabalho interior, de libertação do nosso apego ao prazer e da nossa aversão em relação ao desprazer ou à dor, sem fazermos esse trabalho, nós podemos ser efetivamente felizes para sempre, como se a felicidade tivesse a ver apenas com o acontecimento de coisas que nos possam satisfazer vindas do exterior. Então, do ponto de vista budista, como do ponto de vista das grandes sabedorias planetárias, nós somos seres fugazes, somos seres impermanentes. Toda a nossa experiência é uma experiência que tem prazo de validade. Há pouco o professor Agostinho falava do Eclesiastes e o Eclesiastes começa logo por dizer vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A palavra que se traduz como vanitas, em latim, daí vaidade português, vanitas quer dizer a qualidade daquilo que é vão, e a palavra hebraica que lá está é hebel. Hebel quer dizer fumo. Tudo é como um fumo. E o fumo, por natureza, é insubstancial. A nossa vida é como uma nuvem. Às vezes é uma nuvem bonita, branca, linda, mas é uma nuvem que se pode converter numa nuvem cinzenta ou numa nuvem negra, ou que pode, por simplesmente, desaparecer e deixar um céu aberto. Do ponto de vista budista, portanto, tudo é passageiro. Do ponto de vista das grandes sabedorias planetárias, tudo é passageiro. Então, o importante, mas há alguma coisa em nós que não passa. O que é que não passa? O que é que não tem princípio nem fim, segundo a visão do Buda? É a consciência. A consciência não tem princípio nem fim. E tudo depende do estado em que se encontra a consciência. Mesmo que nós não adotemos a visão budista do mundo, mesmo que não aceitemos essa ideia de que a vida da consciência não tem princípio nem fim e é uma mudança, uma metamorfose constante, ainda assim nós podemos reconhecer que, neste preciso instante, o modo como nós percepcionamos o que está aqui a acontecer, o facto de nos sentirmos bem ou de nos sentirmos mal, tem a ver com o estado em que estão as nossas mentes. E isso não depende tanto do que acontece ou deixa de acontecer. Nós podemos estar muito bem, pura e simplesmente estando aqui agora, a sentir-nos ser, a respirar e a ser felizes. Essa, a meu ver, é a mensagem mais revolucionária do Buda e de muitos sábios planetários. É que nós não precisamos de muito mais, senão de ter, enfim, as necessidades muito básicas satisfeitas. Aquilo que Epicuro, na Grécia Antiga, chamou os desejos naturais e necessários, como, por exemplo, proteção, comida e bebida. Mas nós, a partir daí, realmente não precisamos em absoluto mais nada. Depois há os desejos naturais, mas não necessários. Agora estou a falar de Epicuro, não é? Que é, por exemplo, o desejo de variar a nossa comida e a nossa bebida para assim termos uma experiência diversificada do prazer. Não é? Mas depois todos os outros desejos ele considerava que eram nem naturais nem necessários. Porque, precisamente, se nós tivermos estes desejos mais elementares satisfeitos, nós podemos descobrir que há níveis profundíssimos de felicidade que não nos são proporcionados pelo consumo, por exemplo, ou pela aquisição, ou pelo estatuto social, ou pela riqueza, ou pelo poder, ou pelo prestígio, ou pela fama, ou pelo sucesso. Prazeres muito profundos que têm a ver com o simples prazer de ser, com a simples alegria de ser. Nós podemos, qualquer um de nós pode, pura e simplesmente, estar aqui agora, trazer a atenção para a respiração e entrar numa experiência profunda de sukha. É isso que o Buda, é isso a que o Buda nos convida e outros sábios planetários, através das práticas meditativas, através das práticas contemplativas. E, a meu ver, isso é uma descoberta revolucionária. A descoberta de que há um prazer profundo, há uma felicidade profunda, que é talvez a mais simples de todas, que é o prazer, a alegria, a felicidade de ser. E não é necessário ser budista para subscrever esta posição, para ter esta experiência. Basta apenas ter a experiência de estar aqui agora, respirar e ser feliz. É a experiência de que fala Rousseau, por exemplo, penso que é no terceiro passeio daquele livro, Os Devaneios do Caminhante Solitário, penso que é o terceiro passeio, quando ele diz que nunca teve uma experiência de felicidade tão profunda e tão intensa na sua vida como quando passeava em comunhão com a natureza, junto a um determinado lago, e sentia apenas a experiência de ser. Era a experiência mais simples. E nesse momento ele sentia que nada lhe faltava. E que não havia medo, nem havia expectativa.
Não havia nenhum desejo que o impelisse para alguma coisa. E, portanto, também não havia o desejo, não havia o medo de não realizar esse desejo ou o medo de perder aquilo que desejava e que supostamente tinha. Agora, para concluir, é precisamente este tipo de felicidade, talvez se possa chamar esta forma de felicidade, alguma coisa que está ainda na linha da felicidade que os gregos chamaram eudaimonia, que não é tanto a felicidade hedonista, não é tanto a felicidade que tem a ver com picos de felicidade, com experiências gratificantes ou com experiências de prazer, sejam elas quais forem, sensuais, ou existenciais, ou sociais, ou culturais, ou intelectuais, ou outras quaisquer, não é? Mas tem a ver com um sentimento constante, duradouro, de realização. Do ponto de vista budista, esta felicidade é alguma coisa também cujo critério de verificação, se ela existe ou não, passa pela nossa capacidade também de integrar as chamadas experiências infelizes, sem perturbação desse sentimento de realização e de paz e de serenidade interior. Isto tem a ver com, quer dizer, eu, na minha perspectiva, na perspectiva budista, penso que um bom critério, um bom índice de verificação do nível de profundidade da nossa felicidade tem a ver com o facto de nós conseguirmos manter esse nível de felicidade mesmo nas experiências mais adversas. Ou seja, mesmo na experiência da dor física, mesmo na dor das privações, sejam voluntárias ou involuntárias, mesmo na experiência do sofrimento emocional, mesmo na experiência das perdas. Eu tive a oportunidade, tenho tido a grata oportunidade de conhecer e de conviver com pessoas extraordinárias, desde as pessoas mais comuns do mundo até pessoas como o Dalai Lama, e estou a pensar particularmente no convívio que tive com o seu primeiro médico pessoal, que passou 30 anos num campo de concentração na China. E ele, um dia convidámo-lo para fazer uma palestra na nossa faculdade, e tive a oportunidade de falar pessoalmente com ele, e ele disse-me, bom, eu agradeço profundamente, não é aos meus mestres, não é ao Dalai Lama, que era mestre pessoal dele, mas agradeço profundamente aos meus torturadores chineses, que me torturaram durante 30 anos praticamente todos os dias, de forma muito intensa, provocando uma dor física muito intensa, porque com eles eu descobri o que é a verdadeira felicidade. Porque com eles eu descobri que posso ser feliz amando e sentindo compaixão por aqueles que me agridem, por aqueles que me fazem sofrer. Se eu não tivesse passado por esta experiência, se eu tivesse passado a minha vida apenas junto àqueles que me tratam bem, junto dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus mestres budistas, eu nunca teria desenvolvido o amor e a compaixão que neste momento eu sinto que tenho. Estou a desenvolvê-los ainda, mas sinto que tenho algum, e que é o amor e uma compaixão mesmo por aqueles que me fazem sofrer. Com este amor, com esta compaixão, eu descobri que eu posso ser feliz mesmo no meio das experiências mais dolorosas. Bom, isto é a experiência das pessoas que entram numa via espiritual profunda e que praticam intensamente essa via espiritual. Não é necessário ser budista. É o ensinamento também da tradição cristã. Temos um outro exemplo disso, Etty Hillesum, uma mística cristã, que viveu essa experiência de encontrar Deus no meio das maiores torturas a que foi sujeita nos campos de concentração nacional nazis. Ela conseguiu encontrar a presença de Deus mesmo nos oficiais das SS que a torturavam e que a violavam. Portanto, e ela conseguiu encontrar uma paz e uma felicidade e um sentimento de união com Deus profundos, mesmo nessas experiências mais dolorosas, mais abissais, que nenhum de nós certamente deseja. É claro que eu estou aqui a falar de experiências limite. Quando alguém entra numa via espiritual a fundo, isto, a meu ver, mostra que mesmo uma experiência limite, mesmo aquelas experiências que nós mais rejeitamos como horríveis, ainda assim se pode encontrar a plenitude. Ainda assim se pode encontrar precisamente o que Maslow coloca no topo da sua pirâmide, que é o sentimento de autorrealização profunda. O sentimento, a peak experience. Que isto mostra bem que não depende tanto de estar assegurado tudo o que ele coloca na base da pirâmide, mas depende apenas de nós termos desenvolvido a nossa consciência, termos aberto o nosso coração, desenvolvido o nosso amor e a nossa compaixão, ao ponto de abraçar todos, incluindo os nossos adversários, os nossos inimigos e aqueles que nos agridem, os nossos carrascos, etc. Bom, para concluir, nós não precisamos de passar por essas experiências, felizmente, para encontrarmos esses estados de paz e de felicidade profundos. Hoje em dia, as neurociências estão a se interessar cada vez mais
pelas experiências meditativas, contemplativas. Há cada vez mais experiências feitas, precisamente como referiu a professora, com imagens de ressonância magnética, eletroencefalogramas, sobre o que se passa no nosso cérebro quando estamos em estado de meditação profundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, neste momento o Estado investe grandes quantias para promover a investigação sobre os efeitos da meditação no cérebro humano e em todo o organismo psicossomático humano, não é? E verifica-se, por exemplo, que, estou a pensar no trabalho de uma neurocientista que descobriu a meditação budista, a professora Barbara Fredrickson, que esteve recentemente em Lisboa, autora de um livro que saiu há cerca de um ano, chamado Love 2.0, não é? Em que ela apresenta os resultados das experiências que fez, a partir do momento em que descobriu uma meditação budista, que é a meditação do amor e da compaixão universais, em que nós começamos por inspirar e desejar absorver em nós todo o sofrimento do mundo, nosso, dos outros, mesmo dos nossos inimigos, transformamos tudo isso em amor e compaixão e ao expirar irradiamos para o bem de todos os seres. E ela então descobriu isso, ela estava convicta de que o caminho para a felicidade é o desenvolvimento, entre outras coisas, do amor e da compaixão profundos, e ela não sabia bem era como fazer isso. Mas um dia foi fazer uma palestra a uma outra universidade norte-americana e havia um workshop em que se oferecia esta meditação budista. Ela fez o workshop e disse, no final, eu encontrei aquilo que procurava. Então passou a praticar este exercício com os seus assistentes, com os seus alunos, com a sua equipa de investigadores, e há cerca de um ano fez uma experiência em que colocou 70 pessoas que nunca haviam praticado qualquer tipo de meditação a praticarem este exercício durante 20 minutos todos os dias, durante 7 semanas. E depois um grupo de controle de pessoas, outras 70 pessoas que não faziam absolutamente nada. E depois, com as imagens de ressonância magnética, os eletroencefalogramas, etc., as tomografias axiais computadorizadas, para além da experiência subjetiva daquele grupo de 60 pessoas ser pessoas muito mais felizes ao fim dos 70 dias, não é? Verificou-se que eles tinham todos o córtex pré-frontal esquerdo mais ativo. Portanto, uma certa área neuronal que parece estar associada aos chamados sentimentos positivos, de autoconfiança, de alegria de viver, de motivação, de felicidade, de gratificação, etc. Isto para ela foi comprovação, enfim, positiva, científica, experimental, de que, efetivamente, a abertura do coração aos outros, o sentimento de empatia, a diminuição do sentimento de separação entre o eu e os outros, a abertura do coração, a não distinção entre si e os outros, o amor altruísta, torna-nos efetivamente mais felizes. O que é exatamente a mensagem das grandes tradições espirituais planetárias, não só, obviamente, a budista. E, portanto, isto é aquilo que neste momento surgiu para partilhar convosco e acerca do que é felicidade numa outra perspectiva, que, a meu ver, não é uma perspectiva completamente antagónica à perspectiva que mais nos domina, hoje aqui no Ocidente e um pouco em todo o mundo, mas é uma perspectiva complementar. E até uma perspectiva que nos permite, a meu ver, se nós tivermos esta experiência de felicidade menos dependente do chamado sucesso, isso permite-nos vivenciar com maior sucesso o assim chamado sucesso. Porque quando nós temos o poder, o prestígio, a fama, a riqueza, o prazer, mas ficamos apegados a isso e ficamos obcecados com isso, nós obviamente tornamos-nos muito infelizes. Porque ficamos sequiosos, ficamos constantemente insatisfeitos e queremos sempre mais e mais e mais. E sofremos terrivelmente quando perdemos tudo isso. Mas quando nós temos esse sentimento de realização interior, que não depende do sucesso, não depende do que acontece ou deixa de acontecer em termos da nossa relação com o mundo externo, nós podemos viver de uma forma muito mais intensa as experiências agradáveis na relação com o mundo externo, sabendo que são impermanentes e vivendo a hora, vivendo o momento. E então aí aplicando a sabedoria epicurista do Carpe Diem. Portanto, aproveitar aquilo que a vida nos oferece de bom, sabendo que isso não vai durar para sempre e que a felicidade profunda, o sentimento de realização profundos, não podem depender disso. Mas então integra-se isso. E isso traduz-se num sentimento de felicidade talvez ainda maior, mais rico. Mas a base para isso tem que ser o sentimento de realização profunda, eu diria, pelo simples facto de ser, pela alegria de ser. E se nós encontrarmos essa alegria de ser, é uma revolução a nível mundial. Porque esta economia, que traz estas crises todas, que está a destruir o mundo, que está a destruir os ecossistemas, esta economia deixa de ter o combustível emocional que a faz funcionar, que a faz tornar dependente dos outros combustíveis, que são os combustíveis, enfim, baseados no petróleo, etc., etc., que estão a escassear cada vez mais. Portanto, o combustível que faz mover esta economia mundial, que tantas crises nos provoca, é o combustível da avidez.
da ganância, da insatisfação compulsiva. Se nós descobrimos a capacidade de estarmos bem sem nada a fazer, só a respirar, é uma grande evolução. E é o caminho para resolver os problemas ambientais e ecológicos e sociais que nos ameaçam, tendo em conta os relatórios isentos de muitos cientistas. Bom, mas não quero ocupar mais o vosso tempo. É isto. Esta via para a felicidade que o professor aqui nos expõe, e que expõe tão bem, com tanta clareza, isto tem a ver com as características dele, uma clareza extrema, quer dizer, isto não é familiar este tipo de apresentação para nós, mas esta limpidez ajudou muito, mas tem um mérito espantoso, é que não colide com nada, quer dizer, é perfeitamente adotável com qualquer filosofia de vida que se tenha aqui, qualquer religião que se pratique neste auditório. É de facto, vale a pena pensar naturalmente nisto. Nós agora, eu ainda antes de abrir ao auditório, convidava, como temos feito, para cumprir o figurino, o ritual, a professora Alexandra Matias, se quiser pôr uma questão ou um comentário, e vice-versa. Eu gostava de fazer um comentário, gostei imenso de ouvir, é facto, e é o segundo encontro com o budismo na minha vida. Portanto, eu tive a sorte realmente de ter ido ao Japão e à China, onde fui fazer umas palestras, e foi onde eu tive o primeiro contacto com os templos budistas, e depois interessei-me e arranjei um livro e li sobre o budismo para perceber o que é que era essa filosofia de vida. E, evidentemente, como diz o professor Agostinho, isto não colide com nada. E, como também disse muito bem, nós não estamos exatamente em zonas antagónicas. Isto é uma coisa complementar. Vocês, no fundo, pregam a generosidade, a tolerância, a harmonia. Só que, e era isso que eu gostava de perceber melhor, quando uma pessoa adota uma filosofia budista para conseguir realmente ter a felicidade, de alguma forma não deseja nada, quer dizer, ou deseja muito pouco. Há uma baixa das expectativas que nos faz ser felizes. Quando realmente, na vida que a gente leva no dia-a-dia, quer dizer, a gente almeja sempre alguma coisa. Aliás, foi isso que eu notei na pirâmide de Maslow. Seja, sei lá, porque se está a fome de comer qualquer coisa, portanto há um desejo, ou mais lá em cima na pirâmide, dizer, não, eu posso viver sem cultura, posso viver sem arte, posso viver sem música, mas não devo, porque eu preciso disto, porque me faz sentir bem, porque tem... portanto, dá-me um sentimento de felicidade. Aliás, por exemplo, já no outro dia eu tinha tido essa sensação, quando na primeira conferência esteve cá o professor Richard Zimmler, e hoje também, acho que nós vivemos aqui um momento de felicidade, quer dizer, realmente não precisamos de muito, não precisamos de almojar muita coisa, mas no fundo nós estamos no patamar 5, digamos, da escala de Maslow, nós queremos aprender, e todos aprendemos neste momento consigo, portanto o meu segundo contacto com o budismo foi mais uma vez esclarecedor, quase epifânico, acho que foi muito bonito, e que vocês dizem realmente coisas em que se realmente a gente conseguisse pô-las em prática, realmente tirávamos o combustível à crise, é facto, mas quer dizer, também nos habituamos a viver de determinada maneira, em que isso, por exemplo, para mim, gosto sempre de avançar, de desejar, de ir mais longe, nem que seja aprender uma língua nova, aprender sei lá, na cozinha um prato novo, quer dizer, não posso baixar tanto as minhas expectativas, era isso que eu queria perceber, como é que esta coisa casa. Professor, antes de responder, deixe-me só pôr-lhe esta objeção percebe-se logo, é inevitável. Pensando nela, tenho pensado muitas vezes nisto, quer dizer, com esta via, se fosse universal, a sociedade teria desenvolvido a ciência e a tecnologia, não convidaria um certo... Compreende? E, claro, já não digo, a paragem do combustível desta civilização neste momento era terrível, porque a população com este modelo cresceu de tal maneira que já não alimentávamos, se não tivermos um desenvolvimento ecológico considerável. Mas seria possível, quer dizer, ter feito o desenvolvimento tecnológico e científico? Isso é dessa linha, da mesma linha. É isso. Onde é que nós estaríamos se tivéssemos tão poucas expectativas, no fundo? Bem, se calhar éramos todos mais felizes. Claro. Pois isto eu não sei. É isso que eu não sei. Gostava de ter essa resposta. Eu compreendo. É claro que se todos os seres humanos tivessem atingido o despertar espiritual, o estado de Buda, etc., porventura a ciência e a tecnologia, mas não só, se calhar até a filosofia, a arte, a própria religião, o próprio budismo não eram necessários. Porque do ponto de vista budista, o importante não é o budismo, nem é haver religião, nem é haver isto ou aquilo. O importante é nós sermos felizes. E esqueci-me de dizer isto, mas o Buda também diz, não há caminho para a felicidade é o caminho.
Portanto, a ideia é que nós não podemos ser felizes se nós procurarmos ser felizes fazendo alguma coisa que não nos torne imediatamente felizes. E agora a questão é realmente ver o que é que vale mais. Qual é o valor primordial? Será ser feliz, no sentido profundo do termo, no sentimento de realização plena, ou será haver uma civilização fortemente científica, fortemente tecnológica? Porque, no fundo, a ciência e a tecnologia também se desenvolveram com o objetivo de proporcionarem maior felicidade, ou maior bem-estar, ou suprimir as carências das populações. Não é? Portanto, se as populações pudessem ser felizes por uma via interior, por uma via espiritual, será que nós necessitaríamos da evolução científica e tecnológica? Bom, essa é uma questão que devemos colocar. Agora, para responder à primeira questão que me colocou, eu tenho aqui a dizer, não é, que o budismo, no fundo, não baixa ou não reduz a zero as nossas expectativas. Pelo contrário, ele aumenta as nossas expectativas. O que o budismo faz é, no fundo, oferecer-nos um desejo e uma expectativa alternativos, que é o desejo e a expectativa, não é tanta expectativa, mas é mais a aspiração de sermos Budas. Ou seja, de atingirmos o despertar espiritual. E é esse o desejo que se vai sobrepor a todos os outros desejos e que vai torná-los secundários. Mas é também um desejo. E é isso que motiva o praticante budista. É todos os dias compreender um pouco mais as leis fundamentais que regem o mundo, que regem a realidade, compreender a interdependência, a impermanência, aquilo que no budismo se chama a vacuidade shunyata, que é uma coisa pode parecer um bocadinho exótica, mas é uma coisa muito simples. É que, no fundo, eu não existo separado de vocês. Sim. Que todos os seres são interdependentes. Que não há o eu e o outro como entidades isoladas, mas que somos todos feixes de relações. E, portanto, ninguém pode dizer que está encerrado nos limites da sua pele ou do seu pensamento. Há uma energia comum a nós todos, há algo que circula por nós todos. E quando digo nós todos, não é só a humanidade, é todas as formas de vida. A própria Terra, os ecossistemas, o universo, tudo está interligado. Portanto, o budista tem essa forte expectativa, se quisermos usar a linguagem comum, tem essa forte aspiração de compreender cada vez mais a interdependência de todas as formas de vida e de abrir cada vez mais o coração numa experiência de amor e de compaixão universais, imparciais e incondicionais. Essa é a grande aspiração, ou chamemos, a grande expectativa do praticante da via do Buda. Muito bem. Nesta altura, se quiser fazer algum comentário, pode fazer sempre os comentários que quiser, nomeadamente questões à professora Alexandra Matias. Sim. Mas eu convidava, entretanto, se quiserem participar, fazer o favor. É uma oportunidade muito rara. Muito rara. Faz favor. Faz favor. Bom dia. Obrigada mais uma vez por estar aqui, ouvindo a doutora, ouvindo o senhor. O que é que eu posso dizer? Como católica, assumida e praticante, o que é que eu vos posso dizer? Entrar na filosofia do budismo vale a pena. Experimentem e depois vão conseguir saborear o lírio dos campos, o cântico dos cânticos, e todos dando as mãos somos felizes, com certeza. Gostava de dizer isto. Obrigada. Muito bem. No Evangelho há aquela passagem: olhai os lírios dos campos. Eu trato das suas necessidades e tal, não precisam de se incomodar com nada. São os tais laivos. Sim. Por favor. Bom dia. Eu queria agradecer, de certa forma, terem trazido estas conferências aqui à faculdade, ao hospital. E acho que ao longo destas 4 sessões foi sempre referido o facto de, no dia-a-dia, pensamos pouco na felicidade. E, de certa forma, é verdade, porque esta sala não está cheia e mas não está totalmente composta, ou seja, e isso mostra, de certa forma, que procuramos e olhamos para o nosso percurso de vida em momentos que nos fazem pensar, pronto, que podem ser de muita felicidade, como defender uma tese de doutoramento, mas também às vezes na morte,
ou quando somos confrontados com algum problema físico ou doença. E o tema era da cura à felicidade. E eu acho que o que nós falamos aqui ao longo também destas 4 sessões, e depois também gostava de saber a vossa opinião, era que, por exemplo, se eu neste momento, e eu até me considero uma pessoa feliz por todos os dias poder fazer o meu caminho, mas se eu de repente perdesse a minha visão e não me fosse possível continuar os meus estudos a nível científico, se eu não tivesse ao longo deste tempo se calhar feito uma busca interior, eu não teria uma solução neste momento para esse problema. E iria passar por uma frustração de semanas, meses ou anos. Mas como eu até gosto de ler Braille, se calhar até já isso para mim não seria um problema, mas para outra pessoa ao meu lado poderia ser. E acho que estas conversas ajudam-nos a resolver os nossos problemas e a sermos felizes. Obrigada. Comentará, provavelmente quererá comentar alguma coisa. Eu estou de acordo com o que disse. É precisamente essa a questão, não é? Quer dizer, a nossa felicidade profunda vai depender da nossa capacidade de integrar as chamadas experiências adversas ou ditas negativas e fazer delas alguma coisa de um momento de autossuperação, um momento de abertura da consciência e do coração. Portanto, estou inteiramente de acordo com aquilo que diz. Agora, nós estamos todos muito impreparados para isso, porque a cultura dominante não nos prepara para isso. E, nesse sentido, torna-nos pessoas muito frágeis, muito vulneráveis. O conhecimento destas filosofias de vida, não estou a falar do budismo, mas da tradição cristã, da tradição hebraica, da tradição greco-latina, estas sabedorias planetárias profundas, penso que é neste momento crucial para nós podermos ter instrumentos para lidar com a adversidade. Porque a civilização hedonista contemporânea não nos prepara para o lado sombrio da vida. E ele é inseparável da vida. A vida tem os dois lados. Em todo caso, eu só queria dizer uma coisa. Eu acho que, concordo com tudo isto que foi dito, e o que eu acho também, e quando eu falava da Costa Rica, acho que isso vem ao de cima, é que realmente esta civilização hedonista é extremamente individualista. Nós fazemos esse tal caminho para a felicidade muito sozinhos. E eu acho que realmente há 2 pilares que podem transformar, digamos, todo esse sofrimento e todo esse insucesso com que podemos ser confrontados, que é realmente a família e os amigos. Está ali. Portanto, acho que o segredo está aí. Se nós fizermos esse caminho, realmente hedonista, ou de liudesco, de vida de prazer, etc., mas tão sozinho, nós não ficamos com nada. É o que eu acho. E, muitas vezes, é exatamente essa família e os amigos que nos permitem ir mais longe, fazer esse tal caminho, essa busca da felicidade. Não só porque nos criticam, muda isto, muda aquilo, que eu acho que é um sinal de amizade, como, sei lá, estarem connosco quando nós estamos em coisas que nos dão prazer e eles estão, como tenho aqui algumas amigas minhas que vieram e que eu tenho muito gosto que tenham cá estado, ou que está o meu pai, ou o meu filho. Acho que é uma coisa, lá está, este caminho não se faz sozinho, e acho que nós estamos todos a fazer um caminho muito individualista, que no fundo acabamos por estar de acordo, porque no fundo esses valores todos de que falava depois não entram na consecução desse caminho. Era só isto. Mas, Alexandra, nós fazemos pior do que o caminho sozinho, onde reparar que o nosso modelo de vida, onde estamos metidos, onde eu me sinto bastante bem, faz-se muitas vezes não com os outros, mas até contra os outros. Contra os outros, a competitividade que existe hoje nos miúdos que chegam à escola e que chegam querem entrar em áreas muito seletivas, querem concorrer, é contra até os outros. É anulando os outros para conseguir ficar. É pior ainda. Portanto, são sentimentos muito negativos. A gente acaba por fazer esse... Agora, quando alguém fica cego, é uma experiência que infelizmente não é rara, portanto já é um caminho percorrido por muitas pessoas. Não são sempre investigadores, porque há poucos, mas perdem sempre extraordinariamente em relação à sua experiência de vida anterior. Mas a experiência que temos a lidar com cegos é que vemos muitos cegos felizes também. Reconstroem mais tarde as suas expectativas e encontram outra vez momentos de
de felicidade. Também para si, se a felicidade fosse defender uma tese de doutoramento, era uma felicidade que na vida era 2h30, que é o que a lei deixa. Era pouco, não é? Não, mas o caminho também nos faz feliz até chegar lá, não é? Eu também não, acho. mas usou por exemplo, claro, Sim. que não disse isso. Não disse isso, obviamente. Faz favor. Doutor, e só por uma questão, por favor. A visão budista tem pontos de identidade com a visão grega do cosmos, no sentido de harmonia universal? Sim, num certo sentido. Do ponto de vista budista, enfim, a realidade é perfeita. Há uma grande perfeição global. A nossa experiência humana, subjetiva, da realidade é que é imperfeita. Nós não vemos as coisas como elas realmente são. Do ponto de vista budista, a raiz de todos os nossos problemas é a chamada avidya, portanto, literalmente a não visão. Não ver a realidade como ela é. A partir daí geram-se expectativas, digamos, falsas. E a partir daí sentimos-nos separados do mundo, separados dos outros, tornamos egocêntricos, não vemos que estamos todos interconectados e passamos a viver numa perspectiva de felicidade pessoal, lá está, individual, dominados pelo apego a certas coisas, experiências, relações, posses que achamos que nos podem tornar felizes para sempre. E, ao mesmo tempo, desenvolvemos uma outra emoção muito básica, que é a hostilidade, a aversão, a tudo aquilo que possa parecer pôr em causa, minimamente que seja, os nossos apegos, os nossos projetos egocêntricos de vida, etc. E, a partir daí, passamos a vida a correr atrás de alguma coisa e a fugir de outra. E, com isto, não temos um instante de paz. E nunca estamos no momento presente. Estamos sempre a pensar no passado ou no futuro. E nunca estamos aqui e agora. Isto assim, muito resumidamente. Há uma nota sempre eterna que é esta. As religiões reveladas do Ocidente, o Islão e vários cristianismos, são religiões universais e universalistas de intenção e oferecem à comunidade a oportunidade de se salvar, independentemente do sexo, da cultura, do grau de conhecimento, da saúde, a todos. São universalistas. Todos se podem salvar. A gente ouve-o e fica a pensar, eu pelo menos, de que é preciso uma grande capacidade de interiorização, talvez cultura, para seguir numa via budista. O budismo também é uma mensagem que se possa oferecer e que seja praticada por todos, ou há parcelas de caminho que uns percorrerão, outros um pouco mais, ou está reservado aos eleitos? Não. Compreende? Quer dizer, eleitos no sentido sim, a uma parte restrita. Não, de modo nenhum. Portanto, a perspectiva do Buda é que todos os seres humanos, sejam eles quais forem, cultos ou incultos, analfabetos mesmo, podem chegar a uma vida plena, uma vida feliz. Aliás, na tradição budista há muitos grandes mestres, nomeadamente Huineng, o sexto grande patriarca do budismo Chan, do budismo chinês, foi um iletrado, portanto, foi um analfabeto toda a sua vida. E tornou-se um mestre de grandes eruditos. Mas era um homem que encontrou uma sabedoria interior que não passou pelo estudo, não passou pela aprendizagem, pelo estudo de textos. Ele desenvolveu uma abertura do coração e da consciência, independentemente de conhecimentos. Ele nem sequer conseguia ler os textos budistas. Portanto, o budismo não é intelectualista. Pode haver budistas intelectuais, mas o budismo não considera que os intelectuais estejam mais perto de uma vida feliz do que a mais simples das pessoas. O importante do ponto de vista budista é o reconhecimento de que, na verdade, não há separação entre nós e os outros. A partir daí, o coração abre-se, a consciência abre-se. Muito bem. Faz favor. Eu gostava de ouvir-o. Eu ia solicitá-lo. Não, mas, exato. Pronto, professor, bom dia. Eu sou realmente consideravelmente mais novo de quase todas as pessoas que cá estão. Passa depressa. Passa depressa. Eu faço uma pergunta porque eu sou realmente aluno de medicina e enverdei por essa área de provocação porque achava que gostava. E tenho ouvido aqui umas coisas contraditórias, ligeiramente as razões pela qual eu enverdei por este caminho, porque eu sempre fui da opinião de que o médico não salva a vida a ninguém, porque estamos todos condenados a morrer, e por isso foi sempre um termo muito infeliz o salvar a vida a alguém. E eu peço desculpa, eu posso estar a contradizer muita gente e peço que me contradigam também. Eu sempre fui defensor de que o que o médico faz é prolonga a qualidade da vida o máximo tempo possível, é exatamente isso que eu quero fazer, de modo que a pessoa tenha a possibilidade de viver a sua vida
o mais plenamente possível e realizando todas as coisas que quiser fazer no tempo que tem. Mas não se iludindo a dizer que tem mais tempo do que o que tem. E isso foi sempre com o objetivo de que as memórias que uma pessoa cria ao longo da vida a podem socorrer ou podem suportar no momento mais terminal. E que toda essa felicidade vivenciada ao longo de uma vida pode então realmente ser um conforto. Agora, o que eu tenho reparado, e pode ser fruto da minha idade também, é que eu tenho uma grande dificuldade em viver com base em memórias. Ou seja, tenho sempre necessidade de continuar a fazer, continuar a criar novos objetivos, novas vitórias, e não me consigo socorrer ao passado. E eu pergunto, isso a gente com mais idade do que eu, se realmente a memória, ou como estava a dizer o Sr. Professor, que são coisas fugazes que passam e que são realmente transitórias, mas se realmente então este tempo que nós damos, ou que nós prolongamos, ou que prolongaremos com qualidade, é realmente algo que aumenta a felicidade de uma pessoa, ou se é realmente um esforço inútil da nossa parte, porque realmente conseguimos atingir na mesma forma a felicidade, estando num estado de boidade e de dor. É com uma visão curta e muito repetida, bom, e muito óbvia. É que temos um período de crescimento e de maturação, e depois, com o aumento da esperança de vida, temos um período de envelhecimento, degradação, solidão e morte. Quer dizer, este desenho da vida que vivemos nestes termos não é feliz, não é muito simpático. Agora, provavelmente, esta é a visão objetiva, é o que a gente vê. De facto, não se cura ninguém. Claro, já agora, para ir ao seu encontro, obviamente, cuida-se do doente, já que falávamos noutras sessões anteriores. E também essa ideia de que todos morremos, que se tem dito aqui, também está por provar. Todos têm morrido, geração a geração. Não é científico, pelo menos. Mas faz favor. Na verdade, enfim, a manutenção de uma boa saúde física é algo altamente desejável. Até porque, para a maior parte das pessoas, quer dizer, excluindo aqueles poucos que foram fundo numa via espiritual e que podem encontrar, digamos, a felicidade e a realização mesmo nas circunstâncias mais adversas, incluindo num estado de debilidade, de doença, de grande sofrimento, excluindo esses poucos, não é? A maior parte dos seres humanos necessita, para estar bem, digamos, espiritualmente, necessita também de uma boa saúde física. Não é? E, portanto, o budismo preza altamente a medicina como forma exatamente de oferecer essa base fundamental para nós empreendermos uma busca espiritual. O próprio Buda apresentou-se como um médico. Ele não se apresentou como fundador de uma religião, mas como um médico da mente, um médico da alma, para usar uma linguagem mais ocidental. E todo o seu primeiro discurso é baseado as chamadas 4 verdades, ou 4 hipóteses de trabalho, são perfeitamente baseadas na tradição terapêutica indiana, e que tem a ver, o primeiro, com o diagnóstico. Ele olha para a condição humana, para a condição de todos os seres vivos e diz: há dukkha. Todos nós queremos ser felizes, mas muitas vezes sofremos, padecemos insatisfação, é um diagnóstico. A segunda verdade ou hipótese de trabalho é que há uma causa de dukkha, portanto é a etiologia. Essa causa, ele diz que não é exterior, não são tanto os outros que causam os nossos problemas, é o estado em que se encontra a nossa mente, dominada pela ignorância, pelo apego, pela hostilidade. A mente vive experiências de infelicidade e torna-se infeliz. A terceira hipótese de trabalho é que há uma cura para isso, mas aí é uma cura efetivamente definitiva. É talvez o equivalente à noção bíblica de salvação. Eu, aliás, neste momento estou a fazer um trabalho que é de aproximação entre o budismo e a tradição judaico-cristã. Não sei qual vai ser o sucesso que eu vou ter nisso, mas ando muito interessado nisso, em estudar até etimologicamente a palavra Deus. No fundo, a palavra Deus quer dizer luz, é o que brilha. Não está muito longe da ideia da raiz de Buda, quer dizer consciência aberta, consciência expandida, consciência iluminada. Mas a terceira hipótese é que é possível uma cura integral. Cura integral em que sentido? Salvação é uma palavra que vem de uma raiz indo-europeia, sal, quer dizer integridade. Quer dizer um estado em que não há separação, não há dualidade. E essa é a mesma ideia budista de bodhi, de despertar ou de nirvana. É um estado em que deixou de haver a percepção do mundo como sendo de uma separação entre o sujeito e o objeto, entre o eu e o outro. Essa é a cura integral. É uma cura espiritual.
E, do ponto de vista budista, essa cura integral é possível. É possível pôr definitivamente termo à nossa experiência do sofrimento. É possível despertar e ser feliz para sempre, nesse sentido. Não através do sucesso exterior, mas através do sucesso interior. É o que o budismo chama o despertar. A meu ver, eu tendo hoje a aproximar isto a noção judaico-cristã de salvação. É uma vida plena, sem separação, sem dualidade. E depois, a quarta hipótese de trabalho é o caminho para isso. Marga em sânscrito, ou em termos mais ocidentais, o remédio. O remédio é um caminho ético e meditativo. Se nós queremos, se na realidade tudo é interdependente, nós temos de tratar os outros com o mesmo cuidado com que nos tratamos a nós mesmos. Nós temos que estender a categoria, nós temos que amar o próximo como nos amamos a nós mesmos. Nós temos que estender a categoria do próximo, em termos budistas, não só aos outros seres humanos, mas a todos os seres vivos. E depois, isso é a base ética do caminho. Depois, para nós podermos estar em condições de fazer isso, de ter uma vida que não seja prejudicial, que não seja nociva para o outro e para si mesmo, nós temos que cultivar estados mentais harmoniosos. E então é o complemento meditativo. E é curioso que meditação vem da mesma raiz que vai dar a palavra medicina. É o verbo latino medere, que quer dizer tratar de, cuidar de. Só que do ponto de vista budista, a meditação não é um cuidado do corpo, mas é um cuidado da mente. E, obviamente, mas nesta perspectiva é importante ter o corpo em boas condições para que a mente também possa estar num estado harmonioso e possa haver uma boa harmonia entre a mente e o corpo. Esse é o objetivo budista. De mente sã em corpo são. A ideia latina está aqui presente, a outro nível, mas está presente. Muito bem. A ideia da equivalência à salvação cristã é complicado porque a salvação supõe a vida eterna e é a salvação depois da morte. Mas, e é um conceito tardio do cristianismo, que é praticamente do cristianismo. No tempo de Buda, a Bíblia não contemplava. O Deus de Israel, Jeová, salvava os judeus dos seus inimigos, das suas doenças, mas morriam e não havia o conceito de vida eterna. A vida eterna é pouco mais do que o tempo de Cristo. Quando muito dos livros dos Macabeus, que são 150 anos antes de Cristo, é um conceito que entrou muito tarde, já muito depois de Buda ter nascido e morrido. Professor? O que o professor Paulo Borges acaba de dizer, provavelmente se retirou. Pertence àquilo que eu queria dizer, ou pelo menos queria comentar. Eu tenho um cunhado que com 40 anos chegou com glaucoma agudo e numa conversa que estávamos a ter dizia-me a certa altura: eu não sei se quero voltar a ver. Isto a propósito dos momentos de felicidade, tantas histórias que temos aqui contado. Eu não sei se quero voltar a ver. Nesta aula magna e muitos dos nossos anfiteatros, nós aprendemos fundamentalmente ao longo da nossa preparação a perceber e entender o que é o homem, o que sou eu como pessoa, o que é. Isto é o que nós aprendemos e aquilo que nos é. Este tipo de conferências e algumas outras iniciativas que têm aqui havido põe-nos muito na procura, na busca de uma outra questão que é quem é o homem, não o que é, porque isso sabemos facilmente, mas quem é. E estes contributos vêm muito, enfim, nesta linha de nos ajudar a perceber quem é que eu sou, não o que eu sou, mas quem é que eu sou. A mensagem budista que aqui ouvimos e que eu vejo também espelhada nos livros do campo do Evangelho ou no canto ao Irmão Sol de São Francisco de Assis, eu diria este é o mínimo, no melhor sentido, não no sentido da minoridade, mas o mínimo patamar comum e que facilmente nos irmana e nos coloca na mesma posição. A minha pergunta é, nós precisamos naturalmente, penso eu, de referências também, e a minha referência pode ser eu, a minha referência pode ser tu, a minha referência pode ser o universo, mas há necessidade aqui de um patamar de referencial que me possa ajudar a distinguir, não no sentido superior ou inferior, mas de me colocar numa perspectiva de exigência própria para um caminhar que deve descobrir essa referência. Esta referência nesta mensagem budista ou seja, eu tenho algo que me possa ajudar a procurar-me para além de mim. Eu fico neste imediatismo e isto é fácil para um pediatra pensar nisto porque, de facto, esta mensagem é que eu vejo todos os dias nas crianças quando brincam e saltam no consultório nesta quase vida pueril e
em que nos revemos todos como é assim que nós devíamos ser sempre. Não é assim, seguramente, devíamos ser sempre. Mas qual é o referencial que está aqui, que pode eventualmente ser necessário, ou que eu possa encontrar ou não numa mensagem, neste minimalismo, repito, na melhor digamos, do sentido daquilo que estou a dizer? Não sei se... Uma referência em termos de exemplo de vida, de modelo... Referencial, de construção de pessoa... Sim. Eu não quero ser criança toda a vida, não posso. Devendo ser criança, não posso ficar neste patamar. Bom, a grande referência em termos da via do Buda são os chamados seres despertos, os seres realizados, Buda Gautama e todos os outros até aos nossos dias. Portanto, eles são, de algum modo, os exemplos, do ponto de vista budista, de vidas humanas plenamente realizadas, levadas até à plenitude. Agora, a referência também é uma referência não meramente exterior, mas também interior. A base da filosofia budista é que todos nós já somos aquilo que nós podemos ser. Portanto, é como se dentro de cada um de nós já houvesse, na linguagem budista, o próprio Buda. Nós somos o próprio Buda. Só que ainda não tomamos consciência disso, porque nós ainda não nos autoconhecemos plenamente. Nós, neste momento, identificamos-nos com todo um conjunto de fenómenos mentais, pensamentos, emoções, desejos, expectativas, e se não praticarmos uma via contemplativa ou meditativa, temos tendência a identificar-nos apenas com isso. Se praticarmos exercícios meditativos e contemplativos, podemos começar a olhar para este fluxo constante de fenómenos mentais, desejos, aspirações, imagens, tudo isto constantemente flui nas nossas mentes, como um mero espectador que vê isso tudo como imagens de um filme, não se identifica com elas. E à medida que fizermos isso, descobrimos um outro patamar de consciência, que é a dimensão contemplativa do nosso ser. E vamos descobrir que, porventura, aí está a paz que nós tanto procuramos no exterior. Que aí, quando encontrarmos isso, nós encontramos a paz, a realização, a felicidade que tanto procuramos no exterior. Portanto, o que a via do Buda propõe é um mergulho no interior de si, para descobrir que, eventualmente, a paz e a felicidade que procuramos já estão cá dentro desde sempre. Uma imagem que pode ajudar a sugerir isto. É como se nós fôssemos um oceano, que, no fundo, desde sempre está em paz, mas nós identificamos com as vagas e as tempestades à superfície. Temos que aprender a arte de mergulhar no fundo. Isso é a arte da meditação. Se nós descobrimos a paz que está sempre no fundo do oceano, nós deixamos de nos deixar afetar pela turbulência da superfície. E estaremos mais em condições de poder verdadeiramente ajudar os outros. Porque alguém que quer apenas ajudar os outros, mas que quer ajudar os outros a partir da sua própria agitação, dificilmente vai ser parte da solução e não do problema. Porventura vamos ainda agravar mais a situação em que os outros se encontram. Daí a importância de nós encontrarmos primeiro um certo nível de paz e de realização interior para podermos efetivamente sermos eficazes na nossa atividade ética, compassiva, amorosa de ajuda dos outros. Não sei se respondi ou se me perdi um pouco. Só uma coisa que queria dizer, isto estou de alguma forma a meter um bocadinho, foi cienciar alheia, mas pronto, também me interessei de alguma forma pela meditação. E sei, por exemplo, que em determinados países, o Butão é exatamente um deles, terá de trazer a meditação para dentro da escola. Exatamente para dar exatamente essa paz, essa introspecção. E se sabe de artigos científicos que o facto de se fazer, por exemplo, meditação todos os dias, baixa a tensão arterial, baixa os níveis de coisa. Isto não é, quer dizer, não é uma brincadeira, é real. É real. E, efetivamente, há tal sensação de bem-estar que nos prepara para podermos depois conseguir essa paz e dar aos outros essa paz. Porque se estivermos turbulentos não vamos conseguir transmitir paz nenhuma, não é? E, portanto, essa coisa, lá está, é o que eu dizia, nós não estamos antagónicos, estamos em exata complementaridade. Fiquei a saber de meditação, medicina, ter a mesma raiz, que mostra exatamente o conúbio das duas coisas no sentido de melhorar as nossas vidas. Sim. Não, inteiramente de acordo. Eu acho que estamos num momento muito singular e muito oportuno da história mundial, em que as tradições contemplativas, meditativas, não só budistas, também cristãs, porque há um grupo mundial para a meditação cristã que usa técnicas de meditação muito próximas das budistas. Eu conheço pessoalmente e praticamos até meditação em conjunto. Mas há uma confluência hoje, não é? Há um despertar da ciência contemporânea para as imensas vantagens em termos terapêuticos, educativos,
da prática regular da meditação. As publicações científicas estão a disparar nos últimos 20 anos, passaram de 0 em 81 para cerca de 500 artigos científicos por ano em revistas especializadas no que respeita ao efeito da meditação sobre o cérebro, sobre a saúde, etc. Portanto, imunidade. Sobre a imunidade também. Imunidade. O sistema imunitário fica muito mais forte. Portanto, ainda há 2 dias estive no Hospital Santa Maria a falar para um grupo de psiquiatras e a praticar meditação com eles. Não é? O meu último livro é sobre isso, portanto, sobre esta convergência das tradições meditativas e contemplativas com a ciência ocidental. De facto, são as neurociências, é a medicina, é a psiquiatria, é a psicologia, são as ciências da educação. Portanto, tenho feito várias formações para professores e encarregados de educação em escolas, já em Portugal também. A meditação está a entrar também na questão política e da transformação social. Neste momento há cerca de 100 deputados britânicos e ex-ministros e vários políticos que se reúnem para praticar semanalmente meditação em conjunto, para ver se conseguem escutar-se mais uns aos outros e conviver melhor com pessoas com ideias diferentes. Não é? Portanto, a meditação está nas empresas. O Financial Times há 2 anos publicou um extenso estudo que mostra que mais de 25% das grandes empresas norte-americanas já têm meditação no horário de trabalho. Aí não sei se é para as pessoas serem só mais felizes, mas é também porque se tornam mais produtivas, mais eficazes. Produtivas, claro. E nos Estados Unidos é o grande boom, mas as empresas estão a integrar a meditação fortemente nas suas práticas. Professores mundiais de meditação, Mathieu Ricard, foram chamados à Cimeira de Davos para falar para os líderes, para os empresários mundiais, não é? E falar das vantagens políticas e económicas da meditação. Portanto, isto neste momento alguns já dizem, é a grande revolução silenciosa do século XXI. Mas é a meditação laica, portanto, é extraída de qualquer contexto religioso. Última intervenção, então, se faz favor. Depois temos o tempo do sítio. Bom dia. Muito obrigado aos dois por terem vindo aqui. Adorei ter vindo. Eu só vim hoje, aos outros não assisti. Quero dar um bocadinho o meu testemunho pessoal, porque eu sou mãe de 4 filhos. Tive os 4 filhos neste hospital. O último, por acaso, foi a professora Alexandra Matias que me pôs nos braços. E passado 4 meses, também neste hospital, tivemos o diagnóstico de que o meu filho tinha um cancro. Primeiro aos 4 meses, graças a Deus correu tudo bem. Passado 2 anos, uma recaída. O que eu quero transmitir um bocadinho aqui, e segundo percebi, eu nunca tinha tido contacto com o budismo. E sou católica, tenho muita fé e tenho a certeza que me ajudou muito em todo o processo, mas também percebi que esta corrente budista me ajudou a ter serenidade, tranquilidade, paz e momentos de felicidade que parece um pouco esquisito, mas eu durante todo o processo que tive o privilégio de poder acompanhar o meu filho Manel, tive momentos de felicidade. Tive momentos de felicidade teve momentos de felicidade ele, momentos de felicidade a família, momentos de felicidade eu com as mães dos outros meninos. E isto parece um bocadinho esquisito, mas a verdade é que aconteceu. E percebi agora que se calhar foi um bocadinho esta energia positiva que eu fui sentindo, que me ajudou muitíssimo e apesar das contrariedades, posso dizer que tive momentos de felicidade. Tenho aqui a minha irmã ao meu lado, que está caladinha, mas e já que não a vão deixar falar, falo eu por ela. O meu cunhado, com 25 anos, teve um acidente e ficou tetraplégico. Depois a minha irmã apaixonou-se por ele depois do acidente. E o meu cunhado tem uma frase, e com esta acabo, que diz que é mais feliz agora do que era antes do acidente. Ou seja, eu acho que a felicidade é um bocadinho uma decisão nossa também. Ou seja, somos nós que podemos decidir, eu quero ser feliz ou eu não quero ser feliz. Perante uma situação, podemos decidir, eu vou viver isto de determinada maneira e vou conseguir ser feliz apesar das contrariedades da vida, ou eu vou decidir não viver a situação de maneira menos boa e não vou conseguir ser feliz. Diz uma palavrinha e acaba.
Não, eu agradeço a intervenção da Isabel e trazer-nos exatamente a vivência da Carme, que eu assisti ao começo dessa situação, e já ouvi exatamente o marido a dizer isso mesmo, que é mais feliz agora do que antes. Portanto, isto lá está, é a decisão que nós temos de fazer a tal busca do caminho. É com isso. isto, com essa intervenção, assim se acaba, porque chegamos, o auditório chegou ao fim já há uns minutos atrás. É curioso, tivemos aqui 3 intervenções, 3 debates completamente diferentes, como viram, completamente, totalmente. Hoje com muito menos tensão de debate, mas com uma profundidade enorme da qualidade das 2 apresentações. Onde ter percebido que juntei aqui 2 pessoas com a intenção de procurar choque. Com as piores intenções no meu caso. Mas não consegui, de facto não consegui, e conseguiu-se um momento excelente. Eu creio que, para mim, pelo menos, fica-me na memória como um esplêndido acontecimento. Eu estou gratíssimo ao Alexandre e ao professor muito vir aqui. Paulo Borges por nos ter dado este momento de qualidade. Muito obrigado a todos. Para o ano, no Chico 87 haverá mais.